Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. E hoje a gente está aqui com a grande jornalista, apresentadora, roteirista Isabela Faria. Isabela, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Depois dessa apresentação, obrigada. Agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui. É mais do que um prazer poder entrevistá-la. Isabela, conta pra gente, como foi a sua trajetória como jornalista, como roteirista, como apresentadora? Conta pra gente, quem é a Isabela e qual é a sua trajetória? Quem é a Isabela? Isso é difícil, mas já tenho um caminho para a gente começar. Eu sempre quis contar histórias, assim. Desde que eu era pequena, eu me entendia como uma comunicadora que queria passar para as pessoas algum tipo de informação, seja ela qual fosse. E foi a partir daí que eu falei, qual é a principal profissão que me vai dar a oportunidade de fazer isso? É o jornalismo. Então, eu nunca quis ser nada além de jornalista. No sentido de, desde pequena, eu falei, cara, eu vou ser uma repórter, uma jornalista, vou estar no... Porque na época era isso, né? Quem é mais jovem não pegou ainda esse mote que era, se ela for jornalista, ela vai para o Jornal Nacional. Não fui para o Jornal Nacional, mas galguei isso a minha carreira inteira, no sentido de ser uma repórter de TV. Comecei na TV Gazeta, quando era estagiária ainda, porque eu fiz faculdade de Casper Líbero, aqui em São Paulo. Já fui para frente da câmera, até na Gazeta, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de aparecer, sempre gostei de câmera, sempre tive facilidade com esse meio. Depois eu fui para a TV Globo, fiquei um tempo como estagiária, depois participei de uma edição do Profissão Repórter, que foi ótimo. Mas acontece que eu estava como temporária, não houve a efetivação, e eu falei, bom, eu estava querendo muito essa carreira de repórter. Não deu certo. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar parada. Se não deu certo como repórter, eu vou aprender a fazer outra coisa. E aí foi quando eu fui para Nova York por 2 meses fazer New York Film Academy no curso de Broadcasting Journalism. E aí eu aprendi a captar, eu aprendi a editar, eu aprendi a fazer mais o backstage. E nesse momento eu falei, cara, então vou fazer isso agora. Vou fazer isso. Se ser repórter não funcionou, eu vou ser o atrás das câmeras. E aí eu fui para a Folha de São Paulo. E lá eu entrei muito em contato com reportagens especiais, fiz um documentário como montadora e como captadora, uma coisa que não tinha nada a ver com a frente da câmera. Porém, a CNN veio para o Brasil. E foi ali que eu falei, putz, talvez tenha um espaço para eu voltar com esse sonho que eu tinha de ser uma apresentadora, que até então eu não tinha tido a oportunidade. Eu falei, vou para a CNN. E fui. Fiquei 3 anos lá. Você foi pioneira da CNN no Brasil, né? Sim, eu fui das primeiras. Fui da turma 1, assim. O estúdio ainda estava em obras, assim, quando a gente chegou. Parabéns. Obrigada. Quando a gente chegou, o estúdio estava em obras, assim, e a gente chegou para fazer, né, um brainstorming inicial de como seriam os programas e tal. E foi lá que eu aprendi muito. Digo que eu aprendi muito pelo caminho bom e pelo caminho ruim, porque o que veio em 2020 também, a pandemia. Famosa pandemia. Famosa pandemia. E, assim... Só falar 2020 eu já penso em máscara cirúrgica, já. Já vem Só falar 2020. Já vem uns gatilhos para, tipo... Só que a pandemia trouxe, obviamente, essa doença que foi derrubando, assim, todos os apresentadores. Um apresentador ficava doente, que ficava doente, que ficava doente. Então, o fato de eu ser apresentadora não veio de uma forma tão natural, no sentido de, então, vamos te dar, né, uma chance. Não, é porque não tinha apresentador mesmo. As pessoas foram ficando doentes. Se não tivesse ninguém para botar, principalmente na madrugada, que foi quando eu comecei, não ia ter programa. E foi aí que falaram, você quer fazer? E eu tinha 24 anos. Eu falei, claro, quero sim. E era um boletim super curtinho, de 5 minutos. E eu assim, né? Tipo, eu era só uma repórterzinha, tipo, muito pequena e tal. E ele, não, você quer apresentar? Eu, vamos. Que legal. Super, sei isso. Não sabia nada. Não sabia ler um TP direito. Mas eu falei, cara, eu vou... Porque você aprende fazendo. Eu vou aprender, exato, né? Certo? E aí foram 3 anos de muitas coberturas, principalmente durante a madrugada. Eu era apresentadora, eu era repórter, aí eu ia para a madrugada, aí eu voltava para a tarde. Foi uma coisa, assim, intensa e muito desgastante, querendo ou não. Porque a madrugada, ela assim... é sofrível. Sim. Não é um horário de trabalho que é para todo mundo. E, para mim, era bem desgastante. Mas foi a partir desse período de trabalho, de 3 anos, que eu cobri guerra na Ucrânia, que eu cobri eleições presidenciais brasileiras, que eu cobri eleições americanas midterm. Então, assim, eu tive muita experiência como apresentadora. Eu me fiz apresentadora lá.
E aí, aconteceu de eu sair da CNN, e aí eu voltei para a Folha de São Paulo, mas não como montadora, não como backstage. Eu estava como apresentadora também de um programa diário de talk show, que a gente está fazendo aqui, eu fazia com vários convidados. Era tipo um mesa-cast, só que focado para jornalismo, no sentido de, qual a notícia do dia? Notícia do dia é, sei lá, descobriram um novo asteroide. Vamos falar sobre isso. Qual a notícia do dia? O Trump doidou. Vamos falar do Trump doidando. E aí era isso. Só que, voltando um pouquinho para a CNN, eu estava na madrugada, certo? E aí, não tinha muita coisa para você fazer na madrugada. Tinha uns boletins de 5 minutos, mas eu falei, cara, eu sei lá, vou fazer uma coisa aqui para passar o tempo. E foi quando eu comecei a dar dicas de filmes. O meu primeiro vídeo foi um vídeo de dicas de filmes de Natal que você esqueceu que são de Natal. Tipo Duro de Matar, que acontece no Natal. Não é um filme de Natal, mas acontece no Natal. E aí, essas dicas de cinema começaram a acompanhar a minha carreira. Mas sempre em segundo plano. Eu tinha que falar de política, eu tinha que falar de polícia, eu tinha que falar... E, ao mesmo tempo, gravar para o meu Instagram, falando de cinema. Então, assim, era uma jornada dupla. Até que chegou nesse momento da Folha, que eu falei, acho que dá para eu só fazer isso. Só fazer cinema no meu Instagram, só assumir um lugar de autônoma. E foi o que aconteceu. Eu estou há 1 ano fazendo conteúdo de cinema só para as redes sociais e vivendo disso. Nossa, parabéns, Isabela. Obrigada. Que trajetória incrível. É bem legal. E eu vejo que você é uma jornalista nata, uma apresentadora nata. Obrigada, você fala tão imagina. bem. Eu já vi a sua vida como um documentário, você descrevendo. Você tem um carisma tão bom. Obrigada, agradeço. Mas foi uma vida, 10 anos aí nisso. E conta pra gente, como surgiu esse interesse por cinema? Então, eu acho que surgiu quando eu era uma adolescente, que eu falei, cara, eu preciso formar uma personalidade. Do que eu gosto? Eu era uma bailarina, fiz balé há muitos anos, mais de 20 anos, e eu gostava muito do mundo do balé e tudo mais. Mas aquilo era mais um dever, gostava de dançar, claro, mas ali era uma coisa mais separada da minha personalidade. Eu queria realmente saber uma coisa e eu queria amar uma coisa muito. Aí eu falei, deixa eu escolher. Eu sempre gostei de arte. Eu falei, balé eu já faço, mas tá em outro espectro. Música, não sei tocar nada, só campainha e assim, no máximo. Não sei. Gosto, mas também não sei muito. Literatura gostava muito, mas não a ponto de escrever mesmo como uma escritora. E aí eu fui buscando. Falei, cara, não sei. Até que veio o cinema. Aí eu falei, cara, eu gosto de filme. Eu nunca adentrei muito nesse universo de cinema. E eu tinha meus 14 anos. Eu falei, tá bom. Então eu vou aprender sobre cinema. Aí eu sentei no meu sofá. Liguei o Telecine Cult e falei, o que está passando? Aí estava passando O Garoto Selvagem, de François Truffaut, um filme de arte do Truffaut, que é literalmente um dos expoentes da Nouvelle Vague, perfeito. E O Garoto Selvagem, que conta a história real de um menino que foi encontrado nos outskirts, numa selva, literalmente, que é trazido para a civilização. E ele é, moldado para ser um menininho. Mas ele estava muito bem na selva. Muito bem, obrigada. Ele foi resgatado porque, falaram, um menino não pode viver na selva. E ele é integrado à sociedade, mais ou menos. E eu achei um filme muito interessante. É claro que eu, com 14 anos, sem nenhuma experiência prévia de cinema, é óbvio que eu não vou falar que eu achei o melhor filme do mundo. Ai, meu Deus, como eu sou inteligente, entendi tudo, amei. Não, eu achei interessante. É muito mais emocional que intelectual, muitas vezes. Muito mais. Eu falei, nossa, gostei disso. Então, eu vou atrás de filmes semelhantes, eu vou atrás de aprender sobre cinema. E foi o que eu fiz. Na época que a gente acessava site, na época que a gente acessava fóruns, não tínhamos redes sociais, eu falei, e não tinha o algoritmo, digamos assim, para te encaixotar, você tinha a oportunidade de ser curioso e você tinha a oportunidade de buscar em outros lugares da internet mais sobre aquilo que você queria aprender. E foi o meu caso. Eu comecei a aprender, eu comecei a me especializar cada vez mais, até que eu fiz uma pós-graduação em cinema, fiz vários cursos, mas fiz uma pós para ter a titularidade, para ninguém falar que você só estuda pela internet, como se isso fosse um demérito. Você só estuda pela internet. Eu falei, não, tenho uma pós. A internet já é uma universidade por si. Total, se você sabe explorar, é uma fonte de conhecimento infinita. Eu aprendi tudo na internet. Isso claro, que é espetacular da internet. Sim, aprendi tudo lá. A pós, claro, foi interessante porque foi um complemento, mas assim, o grosso no sentido de filmes de outros países, cinemas antigos, cinemas underground, tudo na internet.
E aprofundando nessa questão, Isabela, que tipo de cinema você mais gosta? Qual gênero você mais gosta? Qual período você mais gosta? Conta pra gente. Eu gosto daquele gênero que é tão dilacerante que você não consegue nem chorar. Eu adoro esse gênero. Você pode, sei lá, falar que é um suspense psicológico, ou nem suspense, só a parte do psicológico, que é um gênero que entra no seu âmago quando você está vendo. Pode ser um drama, por exemplo, mas que entra tanto assim na sua alma que você fica... Tá, é tão triste que eu não consigo nem chorar. Isso aconteceu, a primeira vez que isso aconteceu foi quando eu vi um filme chamado Amor, do Michael Haneke. Ah, sim, ele é meu... Então, é um filme que fala sobre dois idosos. É espetacular. É maravilhoso esse filme. Foi pro Dois Oscar de idosos. 2013, se eu não me engano, né? Foi e ganhou. É isso, se eu melhor não me filme estrangeiro, engano. né? A Emmanuelle Rivat perdeu para Jennifer Lawrence naquele ano. A Jennifer Lawrence ganhou, Não vamos falar sobre isso. Que do Lado Bom da Vida. Que, né, eu tenho minhas questões. É sempre Mas subjetivo. enfim. É um filme sobre dois idosos que estão vivendo, né, sua vida lá, beleza, em Paris, até que a mulher tem um AVC. E começa toda essa jornada, literalmente, dos dois para esse homem lidar com essa mulher, que está literalmente perdendo a essência dela, não sabendo mais quem ela é. E isso é assim... Para mim, eu fiquei estarrecida. Você fica na perspectiva dela. Você fica na perspectiva dela, fala sobre amor, tanto que o filme chama Amor. Fala sobre amor, sobre confiança, sobre luto, sobre o que fazer diante de uma situação dessas. E é muito focado no personagem, no espiritual e no psicológico. Não é muito focado no enredo. Perfeito, não tem... acontece num apartamento. Só num apartamento. Você não tem outros cenários que mostram, ai, que lindo, ai, o céu azul. Não, acontece num Exato. Se a apartamento. história é bem contada, você consegue fazer tudo no mesmo local. E na sim, mesma cena. Que é o filme de câmara, que se chama. É um exato. filme de um cenário só. E eu gosto desse tipo de filme. Amor, O Mal do Século, que conta a história. É um dos primeiros filmes da Julianne Moore. Julianne Moore tá novinha. É uma dona de casa fim dos anos 90. Aí você não viu ver O Mal do Século? Veja, já O Mal do já vou pôr na minha Século. lista. Veja, que é muito bom. Chama-se Safe, em inglês, como seguro, né? Quando você tá safe, é seguro. A Julianne Moore é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela tá novinha, ela tá super nova e conta a história de uma dona de casa que começa a ter uma doença, começa a desenvolver uma doença. E é uma doença real, você vê, tipo, manchas na pele, ela fica abatida, ela fica mal. Só que nenhum médico consegue descobrir o que ela tem. Nenhum médico. E muito médico, inclusive, fica falando pra ela, não, você não tem nada. Não, você é só histérica, que é clássico, né? A mulher não tem nada, é histérica. Mas você vê a doença, você vê o cabelo dela caindo, você vê. Uma doença ainda não descoberta. Ninguém sabe o que é. E é muito bom. É um dos melhores filmes que eu já vi, assim, da vida. E ele mostra muito o clima de medo que pairava na virada do milênio, no sentido dos anos 90 para os anos 2000. Do tipo, o que vai acontecer? Ansiedade. Não é só o novo século, é o novo milênio. É um novo milênio, uma nova vida, o que vai acontecer? Veja, O Mal do Século é muito bom. Eu gosto desse tipo de filme, que faz você ficar tão mal que você reflete sobre ele e tal, mas você fica assim, estarrecido. É desse tipo de filme que É eu um gosto. filme mais focado no personagem. Muito do cinema indie foca muito no personagem. A literatura é muito parecida. A literatura mais comercial é muito mais focada no enredo e a literatura mais literária, mais acadêmica é focada no personagem. A gente vê a mesma coisa no cinema. Sim, com perfeito. o cinema comercial e o cinema indie, né? Perfeito. E é espetacular que você tem esse gosto muito profundo, muito bom pelo indie. Eu adoro. E aí? Cinema independente é onde você consegue explorar a maior parte das narrativas mais autênticas, né? E tem um grande paradoxo na indústria cinematográfica, porque se um filme indie faz muito sucesso com o público, ele vai acabar virando comercial. Exato. Você pega Spielberg, Scorsese, todos eles começaram como indie. Todos eles. Todos eles. O cinema começou como indie. Depois os grandes estúdios apareceram. Total. Se for ver no final do século XIX, então... Totalmente. O cinema de baixo orçamento, no começo do cinema, sempre Total. não existia baixo orçamento. Era aquele orçamento e era Isso baixo. que é engraçado, né? A divisão, a diferença entre o indie e o comercial praticamente não existe. É muito tênue a linha, No né? início era pouca gente fazendo também. Então não Exato. tinha como você dividir, assim. Mas o cinema indie é onde você consegue explorar mais mesmo. Se o revolucionário o rebelde vira mainstream, aí ele já para de ser o rebelde, né? Aí já tem É todo aquele... difícil, porque tem dinheiro envolvido, Aquele né? Quando ciclo, tem dinheiro, aí você já fica... Mas eu gosto muito de cinema indie. De todos os países, assim. É onde você consegue realmente ver a beleza do cinema. Realmente, é maravilhoso. Sim. É um universo infinito, a magia do cinema. É um universo infinito, sim. E voltando para sua experiência no jornalismo, Isabela, conta pra gente, qual foi sua experiência mais marcante como repórter? Como repórter, vamos ver. Nossa, foi tanta coisa. Eu fui repórter na pandemia. Então, assim, eu vou te dizer que marcante, foi muito marcante, mas não foi um marcante bom.
Eu me lembro como um desenvolvimento de profissão, de carreira, de importância, porque eu estava passando uma informação. Mas fui eu, a repórter, que disse ao vivo, uma das, né, ao longo do dia, mas fui eu uma das repórteres que trouxe ao vivo quando morreram mais gente, mais pessoas no dia por Covid-19. Quando eu falei, hoje morreram mais de 4.000 pessoas. Era uma atrás da outra. Era uma atrás da outra. Eu E ali foi muito pesado, porque foi um período assim que as pessoas corretas, né, estavam em casa, quem não estava na linha de frente, quem, né, tinha essa oportunidade estava em casa, mas eu nunca fiquei em casa. Eu nunca fiquei em casa, porque eu era a linha de frente. Eu estava lá entrevistando pessoas. Eu lembro de uma vez que eu estava na frente de uma UBS, um homem de máscara. Eu falei, tipo, como é que você tá, né? Eu de máscara, ele de máscara, tipo, aqui. Eu tô literalmente assim. Eu falando, como é que você tá? Aí o cara falou, então, eu tô com Covid. Aí eu assim, eu tô com Covid, meu pai morreu hoje. E eu, meu Deus, era tudo tão triste. O dia inteiro eram notícias... Triste e perigoso para a sua saúde. Exato, triste e perigoso para a minha saúde. Eu acabei tendo Covid, mas pelo menos eu já estava vacinada com 2 doses. Então foi uma coisa bem tranquila, se você for comparar com a primeira onda. Eu peguei na terceira. Já estava mais protegida. Eu estava bem protegida, foi uma gripe tranquila, digamos assim. Fiquei em casa, obviamente, para não passar, mas foi bem melhor do que poderia ter sido. Então, era uma atmosfera muito pesada, porque eu precisava trabalhar, eu estava lá, e quando eu falei das 4.000 pessoas que morreram naquele dia de Covid-19, eu falei, cara, isso é muito importante, porque eu estou dando informação para a pessoa que está em casa, para ela entender a gravidade dessa doença. Mas também é muito triste. Eu adoraria estar em outro lugar, eu adoraria estar dando uma notícia super feliz, super maravilhosa, e essa foi a notícia mais marcante da minha carreira. Mas não foi. Foi quando eu anunciei, quando foi o pico, o recorde de pessoas mortas por dia por Covid. E isso foi, assim, eu digo que é um marco na minha carreira. Não é um marco bom, digamos assim, mas foi onde eu entendi a importância do jornalismo e a importância de você passar uma informação correta. E você fez o trabalho perfeito. Você foi lá, você fez o field work, você fez o trabalho de campo, você correu risco. Isso é o jornalismo. Corri. Eu não sei como eu não peguei. Eu sei como eu não peguei. Eu me protegi muito. Eu não sei como eu não peguei nas primeiras ondas, assim. Primeira onda, segunda onda. Eu estava lá o tempo todo me protegendo, assim. Era paramentada, assim. E ainda que, tudo bem, peguei, mas já estava em declínio, né? Porque nas primeiras ondas, o pessoal ficou mal. Eu lembro, 2020, a transição de 2021 foi bem pesado. Horroroso. Começou a amenizar com a Omicron no final de 2021. Que foi onde eu peguei. Onde eu peguei. Peguei no começo de 2022. Eu também peguei na Omicron. A Omicron, ela transmite mais fácil, mas ela é menos pesada. Perfeito. Eu peguei em comecinho de 22. Eu já tinha tomado a terceira dose, mas ainda não tinha batido. Ainda não tinham... eu tinha tomado a terceira dose, mas ainda não tinham dado 15 dias. Eu lembro que eu tomei a segunda dose, aí depois eu peguei. Foi, mas assim, se tem um momento na minha carreira é esse. Felizmente, infelizmente, mas foi o momento que eu falei, ok, o que eu estou fazendo é muito importante. Eu estou informando as pessoas. Sobre os perigos, sobre os perigos dessa doença. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. E parabéns por esse trabalho incrível. Obrigada. Você realmente achou a luz no fim do túnel. Tem aquela escuridão, né? Aquela escuridão assustadora de você ir lá, mas a luz no final do túnel. Você aprendeu e passou informação para as pessoas. Isso foi a grande vitória. Perfeito, deu certo. Foi difícil, mas deu certo. Parabéns. Obrigada. E como é que você viu essa transição do jornalismo para o cinema? Como foi essa transição para você? Então, eu estava fazendo aquilo que eu te falei de jornada dupla, praticamente. Em 2021, finalzinho, eu comecei a fazer esses vídeos com o Instagram, que começaram a ir bem. Meu Instagram era pessoal. Era tipo, sei lá, eu tinha 6.000 seguidores na época. Eu falei, cara, eu gosto de cinema, eu sei já um pouquinho, eu já tinha ali meus 25. Eu falei, vou fazer, vou dar umas dicas. E aí eu comecei a dar dica. Só que foi bem. E aí eu falei, putz, se foi bem, eu acho que é uma coisa para investir. E, novamente, no Instagram, para crescer em qualquer rede social, você tem que ter constância. E eu falei, se eu deixar de postar, eu não vou crescer. Então, era pelo menos 3 Reels por semana. É bom que te motiva a sempre fazer, sempre estar envolvida. Você tem que fazer. E os seguidores aumentando aos pouquinhos. Só que, ao mesmo tempo, é isso. Eu estava cobrindo a pandemia. Ao mesmo tempo, eu estava cobrindo polícia. Ao mesmo tempo... Então, era uma jornada dupla mesmo. Assim, eram 12, às vezes 14 horas de trabalho que eu me dividia entre
a emissora ou a redação que eu estava e meu Instagram de cinema. Mas eu falei, cara, vou continuar. É uma coisa que eu gosto. Eu tenho meu salário assegurado pelas empresas, beleza. Até que chegou nessa última empresa que eu cheguei, né, na Folha, eu falei, cara, eu tô num momento bom do meu Instagram, eu tava com 50 mil já, e eu já tava tendo umas propostas legais para fazer uma publicidade, para fazer até mestre de cerimônia fora. Eu falei, cara, e se eu fosse? Porque, assim, dentro de um veículo de comunicação, querendo ou não, às vezes você é muito podado, às vezes você quer fazer uma coisa que, por vários motivos, não são feitas. A pauta não é aprovada, tem gente que não gosta de você, que não quer ver você num lugar, né, num lugar bom. Então, assim, eu falei, cara, eu cansei disso. Tem toda uma estrutura, né? É tudo uma estrutura, e é uma estrutura, assim, antiga. E burocrática. É das minhas maiores críticas com grandes veículos de comunicação. São estruturas antigas, que querem se manter assim. Pré-digitais. Só que a gente... 2025, como é que vocês não estão totalmente na internet? Exato. Como é que vocês não estão investindo em internet? São transatlânticos gigantescos que demoram para virar, sabe? E isso Bela metáfora. E isso eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, eu não quero ficar aqui o resto da minha vida. Eu não quero ficar aqui estagnada quando meu Instagram está crescendo e eu posso falar de cinema, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Você mesmo é o seu próprio império. Exato. E, obviamente, eu não estou glorificando ser autônoma é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é isso. É que eu atingi um momento na minha carreira, depois de 10 anos de carreira, consolidada, que não tinha mais para onde eu ir. Não tinha mais para onde eu crescer. Então, eu falei, cara, eu me recuso até a minha carreira estagnada aos 28 anos de idade. Eu me recuso. E estava. Eu não tinha mais para onde ir. Falei, cara, para onde ir, tem como eu ir para fora. E foi o que eu fiz. Eu literalmente saí das instituições, das redações, e fui para o Instagram. E aí eu comecei a fazer conteúdo só para o Instagram, até que eu fiz uma collab com uma pessoa muito grande, que é o Iogo Costa. Ele tem quase 1 milhão de seguidores. E aí, ele gosta do meu conteúdo, a gente fez uma collab. Cara, explodiu. Isso foi em 23? Acho que sim. Acho que foi 23 ou 24. Nossa, parabéns. 24, talvez. Explodiu. Maio de 24, né? Isso. Eu saí em maio de 24, mas eu acho que a collab deve ter explodido ali em julho. A gente fez logo em depois. julho. Foi logo depois. Explodiu de coisa de eu ganhar quase 100 mil seguidores. Só com Nossa, que isso. bacana. Então, assim, na época que o Instagram colaborava mais, explodiu. E muita gente começou a me seguir. Ou seja, eu tinha mais de 100 mil seguidores, então. E aí já dava para cobrar um pouquinho mais. Aí você vai para os eventos, aí você fica conhecida, aí você começa a falar com os estúdios, que eu já tinha uma boa relação desde 2021, porque eu escrevia, porque eu falava sobre eles. Já estava no meio. Né? Já estava no meio. Isso eu tenho muito a agradecer. Os estúdios, as distribuidoras, pequenas e grandes, todas elas me acolheram. A partir do momento que eu falei, olha, estou como autônoma, ninguém deixou de me chamar para a cabine de filme, porque eu não estava mais um grande veículo. Ninguém me deixou de chamar para uma pré-estreia, porque eu só, né, não estava mais com a Folha, eu estava mais com a CNN. Todos eles me acolheram demais. E isso fez a diferença mesmo para eu continuar produzindo conteúdo para o Instagram. No final do dia, é seu talento, seu carisma que contou a história. Né? Sim, cara, eu tentei me virar, sabe? E foi o que aconteceu com muita ajuda quando eu saí. E eu cresci. E estamos aí com quase 200 mil seguidores. Parabéns. Falando de um cinema diferente do que eu vejo muito nas redes sociais. Eu não queria ser uma pessoa que ficasse muito na superfície. É claro que você tem que ser mais direto quando a gente está falando de Instagram e de vídeos de até 1 minuto e meio, é claro. Mas eu queria dar um contexto geral, uma crítica mais profunda, que eu acho que é o que eu consigo fazer no meu conteúdo, eu acho. E aprofundando nessa questão, que tipo de cinema você fala? Qual é o seu foco com o cinema? Vamos lá, meu foco, cara, eu acho que eu falo muito de cinema, filmes. Séries é muito raro falar. Mas o cinema mesmo. Cinema mesmo, filmes mesmo. Eu falo de tudo. Isso que é o mais legal. Eu consigo falar dos lançamentos da semana, eu consigo falar de filme de guerra, eu consigo falar de documentário brasileiro. Minha base, sem querer, né? Você está se achando? Não, mas é porque eu estudei muito. Eu estudo muito o tempo todo. Minha base é boa o suficiente para eu poder ter essas ramificações de vários gêneros dentro do meu Instagram. Como uma professora de cinema. Você está ensinando. Isso. É isso que eu quero. Porque muita gente acha que crítica de cinema
é o seu diário pessoal. É você falar, ai, como eu sou boa, escrevo tão bem. Você fala, não. Quando você faz crítica de cinema, quando você coloca o seu conteúdo no ar, seja por texto, seja por vídeo pequeno, curto, seja por vídeo longo, você está prestando um serviço. A partir do momento que o seu conteúdo está na internet, alguém vai ver. Então, se alguém vai ver, aproveite e fale com essa pessoa. Que é o que eu falo. Eu falei sobre esses dias sobre filme de guerra. Falei, cara, eu vou ensinar, eu vou falar, tipo, olha, o Truffaut, que foi o diretor cujo filme eu vi, falou, por exemplo, que não existe filme anti-guerra. Ou seja, eu trago uma entrevista dos anos 70 de um cara que falou uma frase que faz você pensar, e a partir daí eu tento destrinchar para dar dicas para as pessoas, para falar um pouco do gênero de filme. E sei lá, e se eu vou falar de Fórmula 1, vamos falar sobre por que a Fórmula 1 é bom, apesar de ser comercialzão? Falar da tecnologia, falar de como ele se assume, como ele é legal para os fãs. Eu vou falar de Super-Homem, vamos falar de Super-Homem? Então, o Super-Homem está mais político, o Super-Homem fala de umas guerras ali que estão acontecendo. E o contexto histórico do Super-Homem. O contexto histórico do Super-Homem. A Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Guerra Fria com o Christopher Reeve. Guerra Fria depois. Pós 11 de setembro com o Superman Returns. O próprio 2013, o Homem de Aço, com toda aquela vigilância e desconfiança política que estava tendo na época. Então, assim, dá para você fazer. Então, eu falo de literalmente tudo. Só que com uma profundidade que eu tento trazer maior. Espetacular. Obrigada. O cinema é belíssimo. Sim. É realmente um universo infinito e é espetacular. E focando, né, no cinema, no jornalismo, você acha que o jornalismo serviu também como uma base para o cinema, para você também? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu falo para todo mundo que quer ser crítico de cinema, que quer ser uma pessoa que analise filmes e séries. Primeira coisa, você tem que gostar de filmes e séries, porque é um padrão que eu estou vendo recentemente de críticos, principalmente mais jovens, que não gostam de ver filmes. É uma coisa muito esquisita. É no sentido de, eu só vejo filme que eu gosto. Mas não é assim. Se você quer ser um crítico de cinema, se você quer ser uma pessoa que entenda de filmes, a primeira coisa, dia 1, você tem que ver filmes. Explorar tudo. Tudo. Ver o que você gosta e o que não gosta, mas ver, né? Assistir. Ver, você tem que ver. Mas eu não gosto de cinema, sei lá. Nossa, sei lá, vamos pegar uma referência boa, por exemplo. Eu não gosto de cinema antigo americano. Não vou ver Kubrick, eu não vou ver 2001. Só que Interestelar, você gosta? Total, literalmente 2001. A maior inspiração pro Nolan foi o Kubrick no Interestelar. Foi o Kubrick. Então, assim, se você não sabe quem é Kubrick, você vai achar Star Wars, Akira Kurosawa. Exato, literalmente. Se você não vê Akira Kurosawa, se você não vê Kubrick, você vai pensar que o Nolan é o melhor diretor da face da Terra, quando normalmente ele é bom, só que ele tem referências. Exato. E se os diretores têm referências, nós temos que ter referências também. Então você tem que começar vendo filmes. E não é só americano, não é só brasileiro, você tem que ver filmes de todos os países possíveis e imagináveis que você puder. Outra coisa, você me perguntou de jornalismo. Além dos filmes, você tem que entender de sociedade. Você tem que sair de casa. Você tem que falar com pessoas se você quer ser um crítico. Porque você tem que entender o que está acontecendo no mundo. Porque um filme ele não existe no vácuo. Um filme ele não existe ali numa bolinha que ele não conversa com nada do que está acontecendo na sociedade. Muito pelo contrário, o cinema reflete a sociedade. A partir do momento que o cinema reflete a sociedade, um filme reflete a sociedade, Superman, por exemplo, ele literalmente reflete a sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, como é que você vai saber da sociedade que a gente está vivendo hoje? Como é que você vai fazer uma crítica do Superman se você não sai de casa? Se você não lê um jornal? Se você não lê... Cara, tem um momento no Superman que é uma guerra, é literalmente uma guerra que está acontecendo. Começa assim, é uma nação bélica, rica... Esse novo que saiu agora. Esse novo que eu saiu não vi agora. Ainda, quero muito ver. Não é spoiler, tá? Acontece realmente numa das primeiras cenas. Meus amigos viram e falaram que adoraram. É muito divertido, vou ver esse final de semana, cara. É muito divertido. Tem seus problemas, não foi, tudo bem, mas pra Ele gente pegou muito dos focar quadrinhos, aqui, o design. Muito. O design é esteticamente clássico. é muito era de ouro dos quadrinhos. Muito, que é ótimo, que é muito fofo. E no começo acontece isso. Uma nação bélica, rica, está invadindo uma nação mais pobre no Oriente Médio, que faz fronteira com... Guerra ao terror. Não, e assim, o que está acontecendo no Oriente Médio agora? Exato. Então, se você não lê, se você não sabe o que está acontecendo no mundo,
Como é que você vai olhar para o Superman e achar que esse filme, por exemplo, não é político? Ele é um filme político. E toda arte é a expressão do contexto histórico-político, toda arte. Não dá para você isolar um filme. Então, para você ser crítico de cinema, você tem que gostar de filme, você tem que saber o que está acontecendo na sociedade, conversar com pessoas, saber as suas histórias, e você tem que gostar de outras artes também. Exato. Preferencialmente. David Lynch era artista plástico. Se você pega... O cinema é uma arte recente, ele veio da pintura, da literatura, da música. De 1800 e bolinha. O que é belíssimo do cinema, ele é o casamento de todas as artes praticamente. Exatamente. Você tem a imagem, a pintura com a imagem, a música com o som, a literatura com a história. Essa que é a beleza do cinema. Não adianta nada também você só ficar no seu mundinho cinema. Exato. Você tem que ler, porque muito filme é baseado em livro. Você tem que ver a arte, porque, por exemplo, o David Lynch, no caso, que ele é um diretor americano que faleceu no começo do ano, ele amava um pintor chamado Francis Bacon, que ele tem... assim, pinturas muito impactantes, são quase abstratas, mas ainda você consegue identificar uma figura ou outra. O Lynch era bem abstrato. O Lynch era bem abstrato. Surrealismo abstrato. Como pintor, como diretor. E se você pega quadros do Francis Bacon e algumas cenas dos filmes do Lynch, você vai ver referência direta. que é uma referência direta, que ele refez o quadro O Kurosawa no cinema. com Van Gogh também. Super, super. Então, assim, você tem que saber de tudo. É exaustivo, é muito chato, eu queria só falar de, sei lá, o filme que eu gosto. Sim, mas se você quer ser um crítico... É chato até quem nunca fez. Quando você entra no processo, é uma delícia. Por isso que você tem que gostar de cinema. Se você não gostar, por isso você tem que gostar. Se você não gostar de cinema, se você só quiser, quero ver uns filminhos aí eu te aconselho a não ser crítico. Essa é outra coisa. Exato. E o Lynch dizia... Eu me tornei um diretor porque eu queria ver pinturas se mexerem. Exatamente. Ele era muito legal. Por isso que ele é meu favorito, inclusive. O Stallone também é um pintor. pintor. O Stallone, sim. Eu adoro o Stallone. Stallone eu acho ele sensacional. Pra mim, ele é um dos melhores roteiristas que já viveram, o Stallone. Sim, super. Ele é brilhante. É super. A história Porque antes do Stallone, o Stallone... Ele revolucionou o roteiro, ele revolucionou o enredo. Porque antes do Stallone, até hoje, né? Sim. O incidente excitante era na página 12, mas o incidente excitante com o Stallone era na página 55. Você fica com o personagem por 50 páginas. Perfeito. É o que a gente estava falando daquele contraste, né? Que não é um contraste do indie e do comercial. O Rock começou como um filme indie, só que fez tanto sucesso que virou comercial. Tem 6 filmes do Rock depois. Virou icônico. E Exato. óbvio que a indústria se apropriou disso e falou, cara, deu dinheiro. Então vamos fazer mais e tal. E tudo bem que depois vira uma farofada, que tudo bem, eu adoro o Rock 4, eu acho uma farofa ótima. Rock 4. Acho divertidíssimo. Creed é bom, eu gosto de Creed. Creed é muito bom, do Ryan Creed Coogler. é bom, né? Eu gosto, mas assim, o primeiro é imbatível. Realmente. É o primeiro pega aquela essência indie dos anos 70. Sim, exatamente. Parecido, inclusive, tem a mesma aura ali do Scorsese, do Coppola, exato. daquele. É bem... Ele colocou esmero. É, o mesmo período. Mas o que você falou é muito interessante, porque toda arte ela acaba sendo um reflexo do contexto histórico e político. Até mesmo o expressionismo alemão. Se você for ver o expressionismo alemão friamente, você fala, é puramente terror. Mas não. Está expressando o terror que era viver na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Hiperinflação, crise, fome. Então, realmente, é o terror que parece algo muito icônico e fantástico, mas não, é a expressão do contexto político. Perfeito. Frankenstein, da Revolução Industrial. Exato. Drácula, do imperialismo inglês. Exato. Onde vamos explorar? O que nós vamos achar? Não, e o terror, ele é muito isso, né? Exato. O terror, ele é um dos gêneros que mais reflete o contexto social de uma determinada época. O terror, para mim, e dentro do terror, para mim, é o filme de zumbi. Eu acho que o filme de zumbi, ele é um dos filmes que mais, o gênero, né? É um dos que mais reflete, assim, momentos da história. Você tem o Plano 9 do Espaço Sideral, que é um filme que muita gente fala que Esse é um muita cult gente maravilhoso. Fala que é ruim. Eu gosto, eu acho que tem tão ruim que é bom. Exato, é tão ruim que é bom. Essa é a magia do Plano 9 espacial. Eu também acho. E dentro desse Plano 9 do Espaço Sideral, tem um zumbi. E naquele momento ali... Que é o Bela Lugosi. Esse eu não é o Thor Johnson. É o Thor Johnson. O Bela Lugosi faz um outro morto-vivo, só que como o Bela Lugosi morreu na produção, aí acabou... também teve isso, exato. E tem um cara que é um zumbi que ele literalmente... representa o medo da bomba nuclear que estava acontecendo, que estava pairando. Exatamente. Anos 50. Você tem Train to Busan, que é um bem mais recente,
que é Invasão Zumbi, tem um nome meio genérico, tá na Netflix, inclusive, mas que fala muito sobre migração, é sul-coreano. É um filme muito bom de zumbi, que fala sobre migração, do medo da imigração e de como algumas nome? Vou colocar na minha lista pessoas também. acham... Bota Train to Busan, é muito bom. Train to Busan. É uma analogia ao medo da imigração que a sociedade sul-coreana tem, do tipo, eles vão destruir nossa cultura, ai meu Deus. Coreia do Norte. Coreia do Norte, muita coisa a ver com isso. E você tem agora o Extermínio, né? Que é o filme do Danny Boyle, que é sensacional, que agora teve o 3, que fala sobre Brexit. É Brexit. Aquele filme é Brexit, assim... O Danny Boyle é maravilhoso. Eu amo Danny Boyle com todas as minhas forças. E esse filme é sobre Brexit, sobre isolamento, sobre o fato da Inglaterra, quando nega, né, os outros países, no caso do filme, ela é isolada. Aquela divisão cultural política. Exatamente. Quando a Inglaterra nega o resto do mundo, ela retorna às suas raízes no sentido de não ter medicina, de não ter poder de fogo, ela fica realmente isolada. É uma analogia para o Brexit. Para mim, o terror... é o que mais fala. Slasher também. Slasher, as pessoas ficam falando que slasher é só sangue. Massacre Total, da Serra Elétrica. Halloween. O Halloween é literalmente uma analogia para os subúrbios americanos de como você... Você tem uma ideia da perfeição, mas não, e nos anos 70 ainda, com muitos Exato. serial killers, Henry Lee Lucas, o Perfeito. Charles Manson antes. É verdade, Charles Manson. Perfeito. É como mostra que os subúrbios já não é tão seguro quanto você acha. Tinha aquela ilusão dos anos 50, aí nos anos 70 entra aquela realidade fria, dura. Perfeito. E no Massacre da Serra Elétrica, mostra o medo do desconhecido, do cara do campo, o medo rural. Quem são essas pessoas? São jovens, são hippies, como eles são liberais. Mas eles têm medo do cara do campo, A família né? Manson mostrou isso, em Perfeito, 69. Perfeito. Então, pra mim, assim, o terror, ele é o gênero que mais espelha a realidade. E uma expressão política e psicológica também. O que eu achei brilhante do Halloween foi que a gente pega Michael Myers, um nome comum. Sim. E ele é o puro mal. Isso pode mostrar que o mal pode estar em qualquer pessoa, que é a banalidade do mal da Hannah Arendt. Perfeito. O mal pode estar em qualquer lugar, até num lugar mais comum como os subúrbios. Perfeito. E o mal se prolifera. E realmente, esse é um medo psicológico tão profundo. Eu vi Halloween, nossa, acho que é o meu filme de terror favorito. É muito bom. E até a máscara dele, né? A máscara dele não é nada. É puro. Você sabe a história da máscara do... Sim, que eles iam pintar. Capitão Kirk. Eles iam pintar, só que o John Carpenter viu o ator usando e falou, não... Vai assim. Porque justamente não tem cara, não é como Pânico, que eu adoro esse filme. Pânico é maravilhoso. muito. Começou como paródia, mas fez tanto sucesso. É muito bom. Esse filme é sensacional. Não é como Pânico, né? Muito que bom. você sabe a máscara. Não, o Mike Myers pode ser qualquer um. É aleatório. É muito mais uma ideia, assim. A ideia do mal. Isso que é assustador. E a trilha sonora é uma das melhores. A trilha sonora é maravilhosa. Eu acho que é a melhor que tem de filme de terror. John Carpenter também fazendo. A trilha sonora dá um medo, assim, que pega na espinha dorsal. Dá, assim. você fica assim... Nossa. Não, é muito bom esse filme. Adoro esse filme. É espetacular. Halloween, realmente... É bem legal. É bem legal mesmo. Não, o slasher, fez muito sucesso nos anos 70, cresceu, tanto sucesso nos anos 70 que cresceu nos anos 80. Anos 80 a gente tem o Jason, Freddy Krueger, aí já virou mainstream nos anos 80. Virou mainstreamzão. Mas, por exemplo, Freddy Krueger fala sobre o medo... Jason e Freddy Krueger, assim, fala sobre o medo sobre a moralidade da sociedade em relação ao sexo naquela época. Porque Jason ainda mais tem na a ver juventude. com isso, da juventude. Não pode. Freddy Krueger tem a ver com isso. Tanto que onde ele aparece? Nos sonhos das pessoas. Então é aquela coisa que tá nas fantasias. Exato. Aí ele aparece pra falar, não, seus safados, não é pra fazer isso. Já entra naquela ideia da sombra do Carl Jung também, Total, o sonho, isso que é espetacular. É muito bom. O Freddy Krueger também, as pessoas subestimam o quão Freddy Krueger, o primeiro, obviamente, é interessante nesse sentido. É muito legal você pegar um filme que as pessoas acham, é só trecheira. Cara, principalmente os primeiros de Analisa imagem por imagem. Qual é a ideia mesmo? É você realmente pesquisar sobre o filme. Por isso que para você ser um crítico, você tem que ter o olhar no todo. Exato, é o que você falou, né? Você precisa estudar um pouquinho de tudo, sair com essas pessoas, aí você começa a fazer paralelos. Nossa, exatamente. isso tem a ver com o que eu estudei sobre história, psicologia, é uma expressão direta, nossa, com mitologia. Perfeito, isso só enriquece sua crítica. Agora, se você for falar, legal, hein, o Fred Krueger, nossa, muito boa a fantasia. Que crítica é essa? Não é nada, é sua opinião. Né? É só sua opinião. Analisa profundamente. Dá um contextozinho. E até mesmo, sem muito conhecimento, se teve um impacto emocional na pessoa e a pessoa realmente analisa as próprias emoções, você fala, nossa, isso mudou a minha vida, isso impactou a minha vida. Aí você pode ir para esse lado, com certeza. Realmente. Eu concordo. Até voltando até a questão da mitologia, como você falou do Superman, o Superman ele é Zeus e o Batman é Hades, a Mulher Maravilha era. Total. Porque a ideia da DC, nos anos 30, era fazer literalmente uma mitologia grega moderna. Perfeito. Como seriam os deuses Exatamente gregos como isso. super-heróis no mundo moderno?
moderno, que na época os anos 30. Perfeito. No contexto urbano, a gente tem Gotham, a gente tem Smallville e... É verdade. Metrópolis. Smallville é onde ele cresceu. É onde ele cresceu. E Metrópolis onde ele era jornalista. Exatamente. No Daily Planet, né? No Daily Planet. Junto com a Lois Lane. Isso, clássico. É bem legal, um clássico, uma graça. E... Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas aqui. Claro. Você, com essa experiência maravilhosa que você tem como crítica de cinema, como você analisando muitos filmes, e a sua experiência com jornalismo, qual conselho você dá para jovens jornalistas? E para jovens também diretores, pessoas querendo seguir uma carreira no entretenimento, no cinema e na televisão? Qual conselho você dá? Olha, é difícil, viu? Porque eu entrei no jornalismo, ele já estava em declínio. Isso é muito triste de se falar. Inclusive, jornalismo de entretenimento, jornalismo de cinema. Antigamente, críticos de cinema, que a gente vê até hoje, né, que são críticos ali que estão fazendo suas coisas, como Isabella Boscov, Sadovski, o Merten, que estão ainda no meio, eles tinham oportunidades, porque eram outros tempos, que a gente não consegue nem sonhar hoje em dia. Você não ficava 5 minutos numa entrevista, como é hoje em dia, porque são muitas pessoas. Hoje é tudo muito acelerado. É tudo acelerado e porque tem muita gente fazendo, justamente por causa das redes sociais. É uma bolha. Tem muita gente. É porque é muito Instagram, é muito YouTube. Todo mundo competindo por atenção. Antigamente você só tinha imprensa. Então era coisa de um repórter ficar 1 hora com o Schwarzenegger. Assim, explorando, destilando. Falando, 1 hora com o Spielberg, com, sei lá, Stallone, com o Hugh Jackman, do ator reconhecer você numa outra entrevista que ele tinha. Então, esses tempos, eles acabaram. E isso é bom para dar um choque de realidade nas pessoas, porque eu entrei na faculdade de jornalismo num momento muito complicado, que foi 2013. Eu sempre quis ser VJ da MTV. Sempre quis aparecer, gostava de ver, principalmente no programa da Marina Persson, né? Que ela falava de cinema. Eu falava, cara, quero ser VJ. A MTV acabou em 2012. E aí eu fiquei tipo, tá, o que eu vou descobrir então? Aí, beleza, 2013, 2014, 2015. O YouTube estourou. Foi aí, a partir dali, que as entrevistas com atores e atrizes e diretores começaram a diminuir de tempo. Porque você tinha muitas pessoas sendo comunicadores, e isso é muito bom. Só que isso traz mais gente, traz mais concorrência. Então, seu tempo fica mais limitado. E agora, hoje em dia, é outra coisa. Porque hoje em dia, se você é jornalista e se você quer falar de cinema, você tem que estar na rede social. Você tem que estar lá. Tanto que a rede social não é o melhor lugar do mundo, é claro que não. Mas eu soube recentemente que, por exemplo, quando eu fiz faculdade de jornalismo, tinham 4 turmas no meu ano. 2 de manhã, 2 à tarde. 2 de manhã, 2 à noite. Hoje em dia tem 1 de manhã e 1 perigando fechar à noite. Nossa. Então, assim, as pessoas, os jornalistas, eles estão vendo que, né, os aspirantes a jornalistas, né, eles estão desistindo. E isso me traz um medo, porque eu sei que a redação não é o melhor dos lugares, redações de jornalismo, né, emissoras ou redações. Tive experiências muito ruins envolvendo assédio moral, são assim, redações são lugares ruins. Porém, eu acredito que você fazer uma faculdade, se você tem a oportunidade, e você ingressar num grande veículo, só para você ter o know-how do que acontece num grande veículo é muito importante. Sim, você vai ganhar mal. Sim, todo mundo me pergunta, Isabela, eu quero muito ser jornalista. Quais os conselhos que você dá? Cara, se você quer ser jornalista, não sou eu que vou falar, não seja. Isso eu sou muito contra, porque muita gente também me falou. Muita gente falou para mim, você quer ser jornalista? Não seja. Não, você vai ganhar mal. E mesmo assim eu fui, e mesmo assim eu tô bem, muito obrigada. Entendeu? Tô bem. Quem quer... Obviamente não é esse papo de quem quer faz. Não, mas quem quer dar um jeito você é dono ali, do seu destino. Você vai sofrer. Exato. Eu falo para as pessoas, você vai ganhar mal, você vai trabalhar sol a sol, feriado, final de semana. Eu fiz isso. Mas agora eu tô em outro caminho. E eu ainda sou jornalista. Então, assim, dá para fazer. Foi um começo. É o começo. Todo mundo no começo. Isso não é só jornalismo. Em qualquer profissão, Exato. você vai penar. Só que o jornalismo é isso. Ele tá
competindo hoje em dia com as redes sociais. E se só fosse rede social no sentido de dar dica de filme como eu faço, como outros criadores fazem, beleza. Mas não, hoje a rede social tem fake news, hoje a rede social são discursos de ódio, hoje a rede social é muito competitivo. Tem tanta fake news que você não consegue nem mais controlar. E o problema O que é verdade e o que não é, às vezes? É difícil de rastrear e detectar. Só que a instituição de grandes redações tem que estar forte para combater esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, é por isso que eu falo para as pessoas, não é um ambiente fácil. Não é. Eu sofri muito. Mas, para a sua formação, é interessante. Se você quer ser crítico de cinema, quer se interessar por cinema, você quer escrever sobre ou fazer conteúdo sobre, é bom você adentrar em um veículo de mídia. Não precisa ser gigante, não precisa ser... Não, mas só para você ver como é. Aprender como funciona. Só para você né? ter uma base boa, ganhar o seu salário e ter ali um know-how, conhecer pessoas, porque existem pessoas muito ruins em redações, mas existem pessoas muito boas. Muito boas. Na primeira vez que eu fui na Folha de São Paulo, eu aprendi... Tudo que eu sei sobre edição de cinema... Foi porque eu aprendi com a minha turma, com tipo 2018. Eu sei como edição é boa porque eu fui ensinada pelos meus colegas em 2018. Então, eu não saberia o que era uma boa edição se eu não tivesse ido para a Folha de São Paulo em 2018. Então, são pessoas que eu levo com muito carinho, porque me ensinaram muito. Por isso que é importante você adentrar em um veículo de mídia, como jornalista. Porque você conhece pessoas muito boas, pessoas que vão te ensinar, que vão torcer por você. E aí, se você sentir... Como eu senti, que ali não é seu lugar, que você quer fazer outra coisa, que você quer mudar mesmo, que você quer ir direto para o audiovisual. Tudo bem. Só que daí você já teve a experiência. Que foi o que aconteceu comigo. Toda experiência vale a pena. Toda experiência vale a pena. E eu acho que é importante você estar num veículo de mídia. Nem que seja para ficar alguns anos. Mas eu acho importante. Porque aí você vai conhecer pessoas muito boas. Qualquer experiência vale a pena. Qualquer experiência Até vale mesmo, a pena. por exemplo, a gente vai para Los Angeles, quantas pessoas que são garçons, bartenders, que querem ser atores? Total. E elas aprendem muito como ser atores também. Fazendo, né? Aqueles bicos, né? Assim, de cantar num restaurante. Às vezes, bartender, garçom, está lidando com pessoas, você está atuando. Então, toda experiência vale. Mesmo que não seja muito conectado, toda experiência vale, toda experiência... Eu acho também. E eu acho que, principalmente o começo de carreira. Começo de carreira você vai penar de qualquer jeito. Agora, se você perceber que ao longo da sua carreira você não está sendo valorizado num lugar, ou você não está evoluindo, ou você estagnou, procure outra coisa. Porque hoje em dia, se você estagnar numa profissão, esqueça. Vão te engolir. E foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu tô estagnada, eu não posso ficar estagnada. Porque o mundo tá andando e eu tô aqui parada? Nananina, não. E aí fui fazer as minhas coisas. E foi um risco. É claro que foi. Eu me arrisquei. Mas parece que tá dando certo. Tá super certo. E parabéns. Tá dando certo. E falando dessa trajetória, analisando o contexto do jornalismo hoje, como você pretende revolucionar o jornalismo, o cinema? Como você pretende fazer essa mudança para o futuro do século XXI? Cara, eu acho que você mudar coisas... a gente tem esse discurso de querer mudar o mundo, né? Mudar o mundo, mudar a visão das pessoas em relação à sociedade, muito no macro. Eu não acredito nisso. Eu acredito em mudar o mundo no micro. Eu acredito em mudar o mundo a partir de uma indicação de filme que eu sei que aquela pessoa, por exemplo, está triste, está deprimida com alguma coisa, está passando por uma fase ruim da vida. Eu falo para ela ver, por exemplo, A Viagem de Chihiro. Eu amo esse filme. Maravilhoso. Meu Deus. Eu amo, é meu filme favorito da vida. É um dos melhores filmes sobre puberdade, sobre se tornar adulto. Tudo, de é se maravilhoso. tornar adulto, de dificuldades, é uma animação, é lindo E de o Miyazaki se ver. é de E o chorar, Miyazaki esteticamente Não, ele é e sensacional. narrativamente. É maravilhoso. Os melhores diretores. De longe, de longe. Da história do cinema. Meu Deus. Eu quero mudar a vida de uma pessoa. Eu não quero mudar o mundo. Eu não quero mudar como o jornalismo é visto pelas 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu quero mudar a vida de alguém. E se uma pessoa falar, olha, eu vi uma série chamada Twin Peaks, que eu adoro, que é do David Lynch, por causa sua, e eu vivi, e eu pensei tanto sobre a minha vida por causa disso, eu mudei de apartamento porque eu não aguentava mais ficar, porque Twin Peaks me ensinou que você tem que aproveitar a vida de um outro jeito. Isso, para mim, é o que importa. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa por um segundo... Para mim é isso que importa. Mas é o que o Alcorão fala. Você salva uma vida, você salva o mundo. É
isso. E é isso que o mundo é. É um, mais um, mais um. O que é o oceano se não for cada gota? Exato, então, acho que o micro, ele às vezes é o macro. É tudo. O micro é o macro. Em relação ao jornalismo, é eu dar uma informação correta sobre um filme. É eu falar sobre um contexto social, que é, né, o jornalismo está bem imbuído nisso, dentro de uma crítica de cinema. É eu falar que Super-Homem é político. Super-Homem, sim, é político. E as pessoas vão falar, veja bem, não sei. Mas se tiver uma pessoa que pense sobre, e que se essa pessoa vá ver um filme de herói depois, que consiga absorver alguma coisinha, que filmes de heróis são bem pasteurizados, mas se você conseguir absorver uma coisinha, no caso do Superman, é que ele é super político e que ele mudou e ele está condizente com o ano 2025, para mim já vale. Para mim já vale. Eu não quero mudar o mundo ou o jornalismo. Eu quero mudar um dia de uma pessoa que me segue. E por isso que eu sempre respondo as pessoas, por isso que eu dou dicas de filme nas minhas DMs também, quando as pessoas pedem, além do meu conteúdo. Eu não deixo de responder ninguém, porque eu acho que essa é a minha função. Eu escolhi ser crítica, eu escolhi ser jornalista para me comunicar com as pessoas. E se eu não me comunico, e se eu uso uma linguagem que afasta todo mundo, eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Então, é por isso. Eu escolhi ser jornalista para mudar as pessoas. E eu acho que é isso que eu estou conseguindo fazer. Através do muito cinema. bem. Sim. Parabéns. Obrigada. Não, e realmente, né, Isabela, ainda mais filmes de super-herói, eles são muito políticos. Lembra do Capitão América Guerra Civil? Exato. Não, são. Total. Claro que são. É claro que tem, às vezes, muita cobertura para pouco bolo, sim, nesse tipo de filme. Porém, cara, tem ali. Você pode pegar uma coisa... Você pode pensar sobre um filme, seja ele qual for. Nem que seja para dizer... Meu Deus, Vingadores Ultimato é a pior coisa que eu já vi na minha vida como um filme isolado. Mas por quê? Por que ele fez Por que ele é uma das maiores bilheterias da história do cinema? Só perde para Avatar. Por que é a maior bilheteria da história do cinema? Vamos pensar sobre isso? Então, assim, até dos piores filmes que você acredita, se você tiver um contexto maior, social, artístico, você consegue tirar uma crítica. Você consegue. É só que você tem que abrir a cabeça. Por que aquele filme foi feito, por que ele fez tanto sucesso, ou não. Por que ele fez ou não, ou porque o CGI é ruim, por que não é. Dá pra você fazer uma crítica, mesmo de filme ruim. E muitos críticos de cinema falam que os filmes que saíam, por exemplo, nos anos 50, 60, não sairiam hoje. Exatamente. Não, porque era É outro contexto. É outro contexto. É outro contexto, exatamente. Era totalmente diferente, então. Totalmente diferente. O que a população queria, o que o espectador queria, era totalmente diferente. Exatamente. Apesar de ter alguns filmes dos anos 50 que eu adoro. É maravilhoso. São ótimos. Alguns críticos falam que os anos 50 foram uma década perdida. Imagina. Pra mim, foi uma das melhores décadas da história do cinema. Foi maravilhoso. Foi um período de transição. Sim, perfeito. Foi o período que o método de atuação nasceu. Perfeito. E muitos dos grandes diretores dos anos 30 e 40 eles atingiram o auge, que eles estavam mais velhos. Eles voltaram da Segunda Guerra Mundial e viram o mundo de uma nova maneira. Perfeito. John Ford, sim. Frank Foi o Capra. western, né? Exatamente. Total. Exatamente. E é isso. Cada movimento cinematográfico, cada filme reflete seu contexto social político da época. Você viu o documentário da Netflix, Five Came Back? Não, ainda não vi. É muito bom. Sobre os 5 diretores que filmaram a Segunda Guerra Mundial nos anos 40. Legal, que demais. Eles eram os mais bem-sucedidos da era de ouro de Hollywood dos anos 30. Eles filmaram realmente a Segunda Guerra Mundial. A perspectiva deles sobre a vida mudou. Legal. Imagina você tem que filmar pessoas morrendo todo dia. pelo amor de Filmar cenas do Holocausto. Sim. Eles acharam que a vida deles acabou. Só que aí eles voltaram com uma nova perspectiva e muitos deles fizeram os melhores filmes que eles podiam ter feito. Que demais. Você assistiu esse documentário? Five Came Back? Five Came Back é maravilhoso. É o John Ford, Frank Capra, William Wyler, George Stevens e John Huston. Esses são os 5. Da John Huston. É muito bom. O John Huston é maravilhoso. Ele é muito bom. Tesouro de Serra Madre. Sim, exatamente. Eu vi recentemente. Falcão Maltese. Falcão Maltese foi o primeiro filme dele. Você acredita? Bom. O primeiro filme dele foi o Falcão Maltese. No primeiro, qual foi o seu primeiro filme? Falcão Maltese. Só Falcão Maltese. Adoraria ser assim. Só um clássico. Só o primeiro filme dele. Apenas. Não, mas é muito legal. É realmente. espetacular. Cinema é sociedade, não adianta. E conta pra gente, Isabela, como é que é o seu processo de criação de vídeos? Você trabalhando com a rede social, como é que é o seu processo de roteiro, de apresentação, de edição? Conta pra gente o seu processo criativo. Meu processo criativo, vamos lá. Uma das coisas boas de trabalhar com rede social é que você tem liberdade infinita. Você pode falar do que você quiser, porque você não tem um editor, você não tem alguém que vai bater o martelo e falar, sua pauta não importa. Não, se a pauta importa pra mim, eu vou postar. O lado bom é isso, o lado ruim é eu não paro de trabalhar. Eu tô a todo momento tendo ideias. E isso é bom, só que ao mesmo tempo, quando eu quero descansar, às vezes eu não consigo, porque eu tenho muitas ideias. E, cara, às vezes elas vêm.
Então, por exemplo... Elas vêm nos momentos mais aleatórios possíveis. Mais aleatórios, cara. É bizarro. E, Às assim, 3 da manhã, eu quero dormir. Não, ela apareceu. Aí eu já tenho meu caderninho perto da cama. Agora, se você senta pra ter uma ideia, não vem. Eu já tenho meu caderninho perto da cama, porque se eu tenho alguma ideia, eu já pego, eu Boa, já boa, anoto. Porque no dia seguinte eu não vou lembrar. Exato, são tantas ideias. Eu não vou lembrar. O Lynch é isso. Ele já falou, inclusive, isso. Ele falou, tipo, nossa, eu já perdi uns 4 filmes. É normal, Aí eu, mas aí tipo, depois volta. Aí eu, tipo, Isso não, acontece com todo mundo. Anota! Você assistiu a série Mad Men? O Don Draper fala, eu odeio quando isso acontece. Eu Quando ele tem uma ideia, odeio. esquece. Isso Exato. acontece. Não, eu sempre anoto. Fica tranquilo que ela volta. Tá no subconsciente, então... Alguma hora, Alguma hora vai voltar. Mas eu sempre anoto, porque é isso, eu tô o tempo todo tendo ideias. E o que eu acabei estabelecendo na minha rede social é 3 Reels por semana, porque meus Reels são editados de uma forma um pouco mais profunda. Eu edito eles, eu sou a que edita, a que capta, a que roteiriza, a que posta, a que faz tudo. E minhas edições, elas demoram um pouco mais de tempo para fazer. E querendo ou não, as minhas dicas, eu tento ser o mais profunda possível que o Instagram consegue me permitir ser em 1 minuto e meio. O que eu fiz? De segunda-feira, eu tenho um quadro mais humorístico, digamos assim, que eu falo de filmes, mas que eu trago um pouquinho mais de humor para dentro da rede social. Ontem, por exemplo, eu postei a segunda parte de um quadro que vai super bem, que é 5 filmes que as pessoas dizem que viram, mas não viram. O Poderoso Chefão, as pessoas dizem que viram, mas não viram. A Lagoa Azul, as pessoas dizem que viram, mas não viram. E isso é um momento de descontração, assim, um pouco no meu perfil, que eu boto alguns quadros mais humorísticos. De quarta-feira, eu tenho dicas rápidas, 5 filmes sobre qualquer tema. Eu tenho esse catch, porque assim, também é um pouco humorístico. Quando eu comecei nas redes sociais, nada contra quem faz esse tipo de conteúdo, pelo amor de Deus, existe espaço para tudo. Mas, quando eu adentrei nas redes sociais, tinha muita gente que fazia um Reels de cinema, dando dicas, mas as pessoas nem falavam. Era uma coisa tipo... Sabe, tá escrito 5 filmes que vão acalentar seu coração. Eu falei, cara, isso existe e isso serve muitas pessoas. Mas eu não sou assim. Você tem um outro processo. Eu tenho um outro processo. Só que muitos criadores, eles obviamente apelam para o algoritmo, porque é o que a gente precisa fazer para crescer. Mas muitos criadores falam, tipo, 5 filmes que vão explodir sua mente, que estão no Netflix. Aí eu falei, cara, é sempre o mesmo hook, é sempre o mesmo gancho. Aí eu falei, cara, não, deixa eu pensar de outra coisa. E aí eu brinquei com isso. Eu meio que subverti isso. É algo novo que dá mais atenção. Exato, eu subverti. Então eu sempre falo, por exemplo, 5 filmes para homens que fazem terapia. Aí eu falo, perfil errado, por aqui eu tenho uma coisa muito melhor. Filmes para homens mentalmente instáveis. Aí eu falo, tipo, filme com homem maluco, é Clube da Luta, sei lá o quê. E dentro dessa subversão, eu tento dar dicas mais profundas de filmes que as pessoas conhecem menos, de streamings menores. É claro, tem muita coisa boa na Netflix, tem muita coisa boa no Prime. Prime é muito bom para filmes mais... O Prime é maravilhoso. Mas filmes mais indie. Prime é ótimo. Na Max, tudo. O Mubi, né? Mas o Mubi é só indie. Eu sempre tento focar um pouco mais nesses streamings menores. Mubi, Belas Artes à la carte, Imovision, Oldflix, porque são lugares que as pessoas são lugares que dá para explorar mais o cinema de arte, o cinema independente. E o Mubi deu voz para muitos cineastas independentes. Exatamente. Então eu acho importante você também falar um pouco desses streamings menores. Porque antes do Mubi, você só ia achar um filme independente em festivais. Exatamente. E olhe lá. E é brilhante. E olhe lá. Exatamente. E é muito bom ter esses streamings menores, porque o que eles fazem também é serviço. Muitos dos filmes que estão na grade deles, antes você conseguia só por meios ilegais, que era a pirataria. Então, já que está dentro de um streaming, vamos assinar esse streaming. Tem muita coisa boa lá, de filme antigo, filme de arte. Motivar o cinema independente. Motivar o cinema independente. Você para repassar um dinheirinho, pelo menos, para o criador que já não tem dinheiro. Não estou falando de um grande estúdio, estou falando de estúdio Zezinho de tal, sabe? Ele precisa desse dinheirinho. Isso que é espetacular. Tantas pessoas acham que eu não vou gostar de um filme indie, filme de arte. Existem muitos gêneros em filmes de arte. Se você não gostou de um filme de arte, você não gostou de um tipo de filme de arte. Exato. Mesma coisa com filme comercial. Você pode gostar de uns... Tem filmes de arte que eu lembro quando eu via
quando eu tinha 12, 13 anos, eu falei, nossa, isso é mais legal do que ir no cinema. Nunca ia imaginar que é um filme legal. de arte. Exatamente, é muito mais legal. É só você saber escolher. E essas plataformas têm curadorias muito boas. E foi aí que eu falei, cara, vou começar a focar nisso. Então, de quarta-feira, eu faço esses 5 filmes, dando, tipo, coisas... Nossa, eu fiz tanta coisa. 5 filmes pra não pensar em nada. 5 filmes que parecem uma bad trip. 5 filmes pra mulheres descompensadas. Nossa, que legal. Eu faço é bem tanta específico, coisa. é bem informativo. Que bacana. Eu tento fugir dos temas que são muito óbvios. 5 filmes pra uma bad trip? 5 filmes que parecem, imagina, 5 filmes que parecem uma bad trip. Você não precisa Quais nem são? tomar nada. Cara, Você lembra Sapatinhos Vermelhos é um filme muito bom que o Scorsese é um dos favoritos do Scorsese, que é um filme super psicodélico, mas do jeito bem ruim, porque é uma bailarina super dedicada que quer ser a melhor de todas, só que daí ela se apaixona e aí o desempenho dela no espetáculo começa a decair por causa disso, então ela fica muito louca. Sapatinhos Vermelhos, Planeta Fantástico. É uma baita animação francesa, totalmente surrealista, baseada num livro que conta a história de um planeta cujos habitantes são gigantes azuis e eles têm, tipo, humanoides humanos, só que minúsculos, que eles tratam como se fossem insetos. Então, eles matam ou eles pegam para ser pet deles, tipo um cachorrinho, um gatinho. Talvez seja baseado na obra do H.G. Wells. Talvez Time Machine. Não sei, mas é um francês. René, não sei. Mas é um filme, é um livro e um filme francês. Me lembra um pouquinho do enredo do Time Machine. Que ele vai 8 mil anos no futuro e tem gigantes que devoram seres menores. Talvez seja baseado. Mas eu sei que é francês e que é uma animação com uma trilha sonora de jazz, assim, você fica meio maluco, Nossa, assim, legal. Muita coisa. É mais lynchiano que o próprio Lynch. É Lynch até, às vezes, antes de... Eu não me lembro o filme, mas o ano, mas eles são meio conterrâneos, assim. Que o Lynch, ele começou a estourar nos anos 80, né? Dos anos 80. Acho que final dos 70, sim. final dos 70. 70, 80, ele teve Ele é Veludo nova Hollywood, Azul. ele é da geração da nova Hollywood. Veludo Azul foi lá pros anos 90, Veludo quando Azul, ele tinha... Foi o auge, né? Não o auge, mas foi quando ele foi conhecido como um grande diretor. Mulholland Drive também, que é a Cidade dos Sonhos. Nossa, é meu favorito. Cidade dos Sonhos anos 90, se eu não me engano. 2001. Ou 2000 ou 2001. Já porque é ganhou 2000. Cannes... Ele ganhou o melhor diretor em Cannes em 2001. Então 2000. Talvez seja 2000. Talvez, mas assim, comecinho do milênio ali. Comecinho do século. E que mais? Ai, cara, eu faço tanto filme. E são todos filmes, é isso que as pessoas falam. Nossa, mas você vê todos esses filmes? Eu falei, é claro que eu vejo todos esses filmes. Não tem essa. Eu nunca vou indicar uma coisa que eu não vi. Eu nunca vou indicar, porque eu acho isso uma sacanagem com quem tá vendo meu conteúdo. Se eu não for... Tem que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Exatamente. Tipo, cara, eu não vou falar que eu vi um filme quando eu não vi. Eu acho muito desrespeitoso com quem tá me acompanhando, com quem me dá visualização, com quem engaja. Eu vou mentir que eu vi um negócio? Sim, acho exatamente. muita sacanagem. Por isso que eu sempre falo de filmes que eu vi. E aí, na sexta-feira, eu faço normalmente um ensaio maior. Eu faço um ensaio sobre um movimento cinematográfico, sobre um lançamento da semana, sobre... alguma coisa que eu acho legal de falar em 1 minuto e meio. E sempre com uma edição bem criativa. Legal. Você tem já um canal, praticamente, eu de televisão e vários programas. É minha emissora pessoal. Eu só não estou no YouTube. Eu publiquei um vídeo. Eu só não estou no YouTube, porque o Instagram já dá muito trabalho. Mas você pretende migrar para o YouTube depois? Quando eu puder pagar alguém, sim. Para Uma editar. Quando alguém puder editar para mim... Eu vou, mas assim, é muito trabalho. É sim, muito realmente. trabalho. Eu fiquei, tipo, fora o Instagram, ter ainda o YouTube, é assim, não dá. É muita coisa. Eu passei 7 horas editando um vídeo de 8 minutos. Porque Meu é muita Deus. coisa. Porque sim. Baixa a cena de filme, aí pega a trilha, aí você faz todo esse a conteúdo arte. elaborado, não é um conteúdo que eu ligo a câmera e falo e aparece uma coisa ou outra. Não. Exato. Que é isso, né? A gente sempre quer fazer uma coisa bonita, que prenda, qualidade que seja demanda diferente. Não. Quando eu puder, quem sabe um dia eu ganho bastante dinheiro, eu possa vai pagar dar certo. Já está dando certo. Posso pagar alguém. Porque, ainda mais hoje com tanto conteúdo, como você falou, agora é um mar de conteúdo, a qualidade é algo que vai fazer o diferencial. É o diferencial. Não é qualquer coisa, não é só a quantidade, é a qualidade. Ok, isso tem uma qualidade superior, isso é mais interessante, ok, por que eu vou ver isso e não aquilo? Perfeito. Isso que é muito, que é muito interessante hoje, né? Qualidade em cima de quantidade. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Exato. Eu acho que quando o YouTube e o Instagram começaram, era mais quantidade. Eu preciso estar lá, eu preciso aparecer. Mas agora, já tem tanta coisa, como é que eu vou me destacar? Sendo melhor. Exato. Ou melhor, ou pelo menos diferente, vai. Nem melhor, diferente dos outros. Exato. Que é o que eu tento ser que tá funcionando. Sim, sem dúvida.
E conta pra gente, focando mais na questão do cinema, explorando mais essa questão, quais são os seus top 5 filmes favoritos? Putz. Ou top 10, se quiser. Não, vai 5, se for top 10, vixe, vou ficar assim 2 horas só pensando, deixa eu ver. Top 5 favoritos. Eu tenho 4, eu vou pensar no 5, no quinto. Sem uma ordem específica, tá? Sim, só os 5. Amor, que a gente falou. Maravilhoso. Amor, do Michael Haneke, tá no top 5. O Mal do Século, que é um dos meus filmes favoritos também, está no top 5. Vinil Verde. Vinil Verde não vi ainda, de quem? Vinil Verde é um curta-metragem do comecinho dos anos 2000, do Kleber Mendonça Filho. O mesmo diretor de Bacurau, Bacurau é maravilhoso. Bacurau é e Aquários. É. E, cara, é um curta-metragem Bacurau baseado... é brilhante e trouxe surrealismo pro Brasil. É tipo, maravilhoso, é um western, ficção científica. Sci-fi, western com sci-fi, em Pernambuco. Eu sou fã do E Kleber. o Brasil precisava de western mesmo. Precisava. A gente tem também terras de sertão que você pode explorar essa história. Total, Foi brilhante do Bacurau. O Glauber Rocha fez muito isso. O Glauber Rocha fez muito isso. Precisa voltar, precisa ter um western revival, um Brazilian western revival. Eu acho também. Eu adoro esse gênero. Eu acho um gênero muito interessante para você desmistificar e para trazer uma disrupção ali do western. É muito legal. Mas eu vou ver, Vinil Verde. Vinil Verde é um curta-metragem baseado num conto russo que conta a história de uma filha com uma mãe que moram num apartamento. E aí a filha tá arrumando umas coisas no armário dela, e aí ela acha um vinil verde. E a mãe fala, não bote para tocar, senão uma coisa muito horrível vai acontecer. O que ela faz? Ela bota para tocar. E Nossa, aí que legal. acontece, juro por Deus, é tão bom, Quanto tempo tem o curta? Cara, tem tipo 10 minutos. Nossa. Nem isso? Acho que nem isso. E o mais legal ele é uma fotomontagem. Não é filmado, são fotos em sequência. Nossa, com uma uma animação. Trilha sonora, só que são fotos tipo de pessoas. É como tirasse uma foto aqui, ela botando vinil. Aí outra foto a mãe assim. Nossa, aí que outra legal. foto a menina assim. E juro por Deus, é uma das melhores Dá pra ver no coisas. YouTube? Se eu não me engano, acho que tá no canal do Kleber Mendonça Filho na Vevo. É que normalmente muitos indies que são curta-metragens, como é 2000, né? 2000 e pouquinho. Como é mais antigo, como tem 25 anos, é muito provável que a gente ache no YouTube. Mas se Talvez, lançou ano passado, os talvez. festivais eles seguram bem. Não, tinha na MUBI. Tem no canal, né? Tem no YouTube? Tem no YouTube, Tava na MUBI, mas saiu. Uma pena, mas tava lá. É muito bom. E A Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro, pra mim, é o meu filme favorito. Viagem de Chihiro, acho que não sei quantas vezes eu vi. Ah, meu Deus, tão bom. É maravilhoso. Toda vez que eu tô passando por uma mudança na minha vida, uma mudança grande, eu sempre vejo esse filme. Parece que eu consigo pegar uma coisa nova toda vez, Você sente na pele dela, né? Sim. Da Chihiro. Sim. Você se sente, justamente. Realmente, a dor de você se tornar adulto, da puberdade, assim, agora Perfeito. eu estou sozinho, sem os meus pais. De uma mudança muito grande, de você se virar, você ser perseguido por um mal, você amar, que é o que ela faz, proteger, ir atrás. Isso é uma encapsulação, assim, E o simbolismo muito. é espetacular de lindo. cada imagem. É lindo. O surrealismo junto com a mitologia japonesa. O Miyazaki faz um trabalho espetacular sempre. É lindo. É maravilhoso. O quinto filme... eu nunca pensei sobre o quinto filme. Mas, cara, um recente que eu vi, vamos lá. Vi várias coisas recentes, mas eu revi, né, recentemente. Aí, tudo bem, posso botar na minha lista de 5 filmes. Vai e veja. Esse filme é uma experiência dilacerante também. É aquela experiência que eu gosto, que é tão pesado que você não consegue chorar. Come and See? Come and See, Meu vai e Deus. veja. Não. Justamente. Vai e veja. Nossa, meu Deus do céu. É um dos filmes... filme, É considerado... Eu não sei qual... Eu recomendo... Eu esqueci o nome do youtuber que fez um vídeo sobre o Vai e Veja no YouTube. Mas ele falou... O título do vídeo é esse. O filme mais assustador da história não é um filme de terror. Não é um filme de terror, é um Meu filme Deus. de guerra. Quando eu vi Vai e Veja, eu fiquei congelado por 5 horas. Eu falei, horrível. o quê? É horrível. E a atuação do Klimov. Maravilhosa. É maravilhoso. Esse filme é a epítome do filme anti-guerra. E o Spielberg fala que esse é o melhor filme de guerra de todos os tempos. Porque ele é filmado como um filme de terror. Sim. Ele mostra o terror da guerra, os nazistas na Bielorrússia. Não tem nada de não é um espetáculo, não tem ação, não tem o resgatezinho do soldado Ryan. O Klimov é o diretor, né? Klimov é o diretor. Quem que é o ator mesmo? Eu não sei o nome que faz dele. o Fiora, o Fiora. Fiora, Não sei, mas, cara, ele nunca fez nenhuma coisa grande depois disso. Não, mas foi uma das maiores atuações da história. Ele tinha o quê? 16, 17 anos? Ele era muito novo. Foi E uma ele das envelhece, né? É muito espetacular a atuação. Eu fiquei pasmo. É impressionante. É muito triste. Quando ele encontra a Glasha, nossa...
É muito triste, cara. E pra mim, Pra mim, não é o melhor filme, não é um dos melhores filmes de guerra. Pra mim, é um dos melhores filmes. De longe, de longe. Filmes É espetacular. da vida. Só que assim, se prepare. Né? Quem for ver, se prepare. Eu recomendo muito, mas porque, se prepare psicologicamente. Esteja num dia bom, porque você vai ficar mal. Eu lembro de eu ter visto esse filme no cinema. Eu tive a grande oportunidade de ver por causa do Cineclube Merten no Belas Artes, aqui em São Paulo. Eles estavam passando esse filme no cinema. Eu falei, cara, eu vou ver no cinema. Mas foi uma experiência tão bizarra, porque quando as luzes acenderam, ninguém falava nada. Era um silêncio, assim, de dor, de tristeza, de reflexão. E todo mundo ficava quieto, assim. Aí, com o tempo, você ouviu os passos e tal. Aí, pra levantar já é muito estranho, Pra levantar, assim. parece que tem, tipo, uma tonelada na sua cabeça, que você tem que, tipo... Você tem que fazer contato visual com a pessoa que tava do seu lado, sentindo a mesma coisa. Tipo, e aí, tudo bem? Putz, né? Tudo bem? É bom? muito Tá mais tudo fácil sair de uma rom-com dos anos 2000. Pelo amor de Deus. Que são maravilhosas, inclusive. Que são ótimas. Algumas, mas são boas. Mas elas fazem o mundo mais belo, acho que mais iluminado. Exato. Vai ver, já Mas pra bem... reflexão, realmente, pra realmente você refletir sobre a condição humana, o psicológico humano, Come and See é espetacular. É um dos Os efeitos filmes. psicológicos e as causas psicológicas da guerra. Esse filme te muda. Realmente. Muda você. Se você é uma pessoa humanitária, no sentido de ser Exato. anti-guerra, ser uma pessoa que condena conflitos, esse filme vai te mudar. Esse é um exemplo de filme anti-guerra. Porque muitos filmes de guerra, isso é espetacular, adoro isso, eles são muito focados no épico, que é espetacular. Apocalipse Now. Apocalipse Now, eles são muito focados no Resgate do Soldado Ryan, embora Sim. Resgate do Soldado Ryan tenha um trabalho psicológico espetacular, Tem mas o Come também. and See, ele é muito mais sobre o efeito psicológico da guerra. Tanto que não tem muitas cenas de batalha. É mais a cena de você querer os obstáculos da natureza, a relação dele com a Glasha, do Fiora com a Glasha, é isso. É cru. É cru. Aí você vê a vida do camponês na Bielorrússia, passando fome, no meio da Segunda Guerra Mundial, acho que é 1944 que se passa o filme, né? No final da Segunda Guerra. No finalzinho já tá no final. Nossa, e aquela cena final, né? Nossa. Do quadro que tem aquela foto específica dessa pessoa específica e começa, puta, aquilo é de destruir. Quando ele vira um partizão, né? Partizão. É quando ele vira um partizão, né? Esse filme é sensacional. Ele já pega na espingarda, agora eu vou lutar contra os nazistas. Agora eu vou lutar. Que é um outro grande filme de transição, né? De um menino para um adulto, né? É um coming of age na guerra. É a pior maneira de você literalmente entrar na puberdade, é você entrar numa guerra. E é muito bom esse filme. É, assim, um dos melhores filmes ever. Não, é espetacular, realmente. Não, mas ótima lista. Que espetacular. Bom, que bom. Fica aí, gente. Esses são filmes pesados, tá? Viagem de Chihiro é mais... Mas mesmo assim, Viagem de Chihiro não é tão assim, não é tão leve, mas assim, Viagem de Chihiro é animação. Viagem de Chihiro é esteticamente bonito, mas se você for acompanhando a narrativa, é muito psicologicamente é muito pesado. Desculpa aí, gente, mas são filmes todos pesados, então se prepare. Prepare. A gente vai entender mais sobre a nossa condição humana, entender mais sobre nós mesmos, isso que... Cinema é reflexão também. É espetacular, Cinema também é reflexão. É entretenimento, sim, você assistir um filme para desanuviar, você assistir uma série para desanuviar, mas o cinema tem esse papel muito importante social, que é reflexão. É você refletir sobre o mundo que você está, sobre a vida que você está vivendo e sobre o seu estado emocional. Então, isso, para mim, é... Se você vai para o cinema ou tá na frente da televisão para ver um filme e aquele filme não te mudou, nem valeu a pena. Eu acho também. Você tem que chegar e ver, ok, isso me mudou. Perfeito. Isso me mudou. E pode ser a comédia mais pastelão, mais simples. Agora eu estou mais feliz com a vida. Você mudou. Pode ser a comédia mais besterol, mas você mudou. Eu estou mais feliz, eu estou mais tranquilo, eu estou mais leve. Isso é uma mudança. Podem ser mudanças pesadas, mais leves, mas tem que ter uma mudança. Esse é o propósito do cinema. Né? O propósito social, o propósito psicológico, é o que você falou, Sim, né? Eu concordo, 100%. É realmente nos mudar, né? Sim. E... Você está falando tão bem, já está respondendo todas as perguntas aqui. Mas pode perguntar. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Tem um filme que você odiou? Tantos. Tantos, né? Mas quais filmes que você mais odiou? Cara, putz... De novo, contextos e contextos, mas vamos lá. Quando eu vi o primeiro Star Wars, Ameaça Fantasma. Eu até que gostei, mas eu também tinha... Quando saiu, eu tinha 4 anos, acho que quando eu vi tinha 7. Então, eu vi depois de ver a trilogia original do Star Wars. Então, aí não se quando compara. eu vi isso, eu falei, meu Deus, esse é um dos piores filmes Aí que não eu já se vi compara, na minha realmente. vida. Você vê o Jar Jar Binks depois de ver... Eu acho que foi mais o fato da decepção de sair da trilogia original para ir para aquilo
do que o filme em si. Mas é porque o George Lucas, o George Lucas, ele é... Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu quero falar mal do George Lucas que nem vai dar tempo. Mas o George Lucas, ele se cercou na primeira trilogia de pessoas muito boas. Roteiristas, editores. Então, o George Lucas era ótimo para ter ideias. O John Williams, pô. Só que daí, as pessoas que estavam ao redor dele davam uma podada. Falavam, não, George, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali. E aí nasceu Star Wars, que é sensacional. Só que na segunda trilogia, o George Lucas já era o George Lucas. Então, quem ia falar... Oi, já George Lucas, muito vamos por estabelecido. aqui, vamos por aqui. Não, o cara era um rockstar. Ninguém ia querer entrar em conflito com ele. Aí ficou essa porcaria. E ele dirigiu os 3, porque na primeira trilogia ele só dirigiu o primeiro, que é A New Hope. Aí depois ele foi... A segunda trilogia é ele. É. E assim, ele se cercou de yes men, que eram aquelas pessoas que falavam, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ninguém tava lá pra falar, não, o que você tá fazendo é ruim. Aí ficou essa porcaria. Não ficou algo muito colaborativo, né? Não, nada, zero. O Ameaça Fantasma, eu lembro de ter falado, meu Deus, é um dos piores filmes que eu já vi. Recentes. É que eu vi como criança, então eu vendo aí Anakin você correndo, eu tava... vê, você Vai, tava- Anakin, ganha a corrida. Bora! É super divertido quando você é criança, é claro. Mas um filme recente que eu odiei até pelo fato também do backstage, de tudo que aconteceu, foi Emília Pérez. Eu acho sim, esse filme é uma Eu achei que foi ofensa. narrativamente muito fraco. Muito fraco. Ele é fraco, ele perpetua estereótipos de gênero. Às vezes ele em se perde em relação- narrativas que não tem nada a ver, assim, não tava na narrativa principal. Não tem nada a E às vezes ver. os números musicais não fazem parte da narrativa. Não foi Péssimos. muito... Porque a música tem que ter... Tem que mover a história pra frente. Não foi o que aconteceu com a Emília Pérez, né? Não foi. Era um adereço e ainda as músicas eram muito ruins. É, sim, eram fracas. Né? Então você perpetua ali. Se for ver a letra, não tinha estereótipos muita de rima, tudo. não tinha muita... Não tinha nada. É estereótipo de gênero, perpetuado estereótipo de etnia com os mexicanos, estereótipo de tudo. É tudo ruim. É. Fora essa parte do backstage do diretor ser, assim, o Jacques Audiard, ele falou muita coisa ruim, falando que não foi pro México para fazer o filme, porque ele não precisava. Ele falou isso em Cannes, né? Ele Não foi? falou, não precisa ir pro México, eu já sei tudo sobre o país. Amor, você é um francês, como é que você sabe? Você nunca foi, você nunca pisou. Vai lá, tem uma Vai experiência. lá, mano, conversa com um mexicano pra você ver. Todo mundo odiou esse filme. Tudo o que aconteceu com a Carla Sofia Gascon depois, atacando sim. a Fernanda Torres, atacando o time da Fernanda Torres, Sim, foi sim, isso foi muito horrível, é. pesado. Então, assim, já não basta Já ganhou o a filme animosidade ser ruim. do Brasil e do México, dos dois. Já não basta o filme ser ruim. Os dois maiores países da América Latina. Bom, tem a Argentina, aliás. Brasil, Argentina e México. Tanto que não ganhou o Oscar, né? É, exato. O filme em si já é ruim. O backstage torna ele pior. Então, acho que são esses dois. Eu posso até lembrar de outros, mas, assim, filmes ruins... O recente, o Emília Pérez. É, realmente. Eu achei, assim, uma histeria coletiva, todo esse... Ai, mas ele é bom, Foi muito que o ruim, pessoal do exterior estava falando, quando ganhou o prêmio de atuação feminina em Cannes, que as 3 mulheres ganharam juntas, né, um prêmio. Era uma histeria. Eu falei, gente, isso daí é alucinação, porque não é possível. É um filme ruim. É um filme Você vê que o Oscar é mal subjetivo. feito. É. Total. É. Tanto que não ganhou. Não, Não ganhou. Quem ganhou fomos nós. Ainda estou aqui ganhando. exato. Não, e Ganhou ainda de estou Emília aqui, é um Pérez. filme espetacular, é maravilhoso. Muito diferente. É muito melhor. Muito mais focado, né, no personagem. Perfeito. Não tem estereótipo de gênero nenhum, não tem preconceito nenhum. Ali conta a história do Brasil. É um brasileiro contando a história do Brasil, não é um sim. francês contando a história do México. Então, E focando na história do Brasil. total. De toda a história, né? A ditadura militar, sim, um período extremamente obscuro da nossa história, que precisa ser revisitado sempre. E o Walter Salles, ele conseguiu revisitar de um jeito diferente, a partir da história de uma família, da dinâmica familiar. Você está lá envolvido com as crianças, com Voltando o para a questão, como o macro afeta o micro, como o contexto Perfeito. político afeta uma família. Exato. Isso é o diferencial dos filmes de O que ditadura. foi maravilhoso do Ainda Estou Aqui. Não, o Walter Salles foi gênio. Foi muito bom. Foi gênio. E tanto que a gente ganhou. Nosso primeiro Oscar. E é como a Fernanda Torres, né, ganhou o Globo de Ouro. Ganhou. Você quer falar pra gente sobre a sua experiência como votante do Globo de Ouro? Conta pra sim, gente. Fui votante. Fazendo aquele gancho. Cara, sim, eu fui votante esse ano do Globo de Ouro. E se tivesse um ano... E esse era o ano pra ser, né? Votante do Globo de Ouro. Porque é anual. Você se inscreve anualmente. E ano passado eu me inscrevi e votei na edição que a gente viu em 2025. Legal, parabéns. Cara, eu gostei muito, foi uma experiência muito legal, porque eu tive a oportunidade de ver filmes que eu nunca veria. Então, a gente tem como se fosse uma plataforma do Globo de Ouro, que, claro, existem filmes que vêm pro Brasil, por exemplo, A Substância veio pro Brasil. Substância é maravilhoso. É maravilhoso. Eu adorei. Pude ver no cinema, O Brutalista, pude ver no cinema. Outro filme filmes de espetacular, grandes... espetacular. Maravilhoso. Não, Pra Brutalista, mim foi, meu Deus. Pra mim foi um dos melhores do ano passado. O que você achou de Anora?
Adorei a Nora. Eu também adorei a Nora. Eu achei que Adorei. a Nora e Duna, dos que foram indicados pro Oscar e Globo de Ouro de melhores filmes desse ano, acho que foram os 2 melhores. Ah, sim, Duna foram. num contexto mais épico e a Nora num contexto mais interno de personagem. De mulheres marginalizadas Então. E o Muito Sean Baker legal. faz um trabalho espetacular pra contar Adoro. histórias de pessoas marginalizadas. Total. Você viu Red Rocket? Não, é o único Eu deles recomendo que, é o demais. único dele que eu não vi, que é sobre um ator É um filme, pornô, né? é bem cru o filme, mas olha, eu recomendo muito. É bem vulgar, mas você entende por que é vulgar e O por cara é um ator pornô normal. Mas você entende por que ele tem toda aquela vulgaridade. Você entende Entendi. que às vezes a vulgaridade é usada como mecanismo de defesa, assim, de Legal. expressão, assim. Você vê, né, não é o vulgar só pra fazer você rir. É o vulgar você entende, né? Isso que é brilhante de Sean Baker. Que demais. Mas eu vou recomendo muito, assistir. assiste. Red Vou Rocket é assistir. espetacular. E, cara, eu gostei muito de Ser Votante, porque é isso. Eu vi vários filmes que eu não veria, que não vieram pro Brasil. Filmes, por exemplo, que eu tinha acesso na minha casa. Tudo bem, não é a melhor coisa você ver do seu computador, do seu laptop, mas, cara, só de ter acesso a esses filmes para eu votar em determinados filmes, e isso é muito legal e é uma responsabilidade muito grande. Não posso falar os meus votos aqui, mas, enfim. Mas, tá. Não posso falar, mas foi uma experiência muito, muito legal. Principalmente de ver o Brasil representado do jeito que estava. É o primeiro Oscar brasileiro. É o primeiro Oscar brasileiro, é o primeiro Globo de Ouro de uma atriz feminina brasileira. Então, assim, é Isso é algo... espetacular. É muito legal. E, claro, o Globo de Ouro Isso e o vai fortalecer Oscar nossa indústria aqui. já tá fortalecendo. Já deu visibilidade pro mundo todo. Já tá fortalecendo, cara. Esse ano a gente tem o Agente Secreto. do É, Kleber Cannes Mendonça do Wagner Filho. Moura, eu tô louco pra ver, você viu? Não, ainda não. Não tá no streaming ainda, né? Não, eu tô louco só pra ver. estreia no Tá, fim final de do ano, novembro. né? É, final do ano, imagina. Meio de novembro, eu acho. Não, se tá em Cannes é intocável. Se tá em Cannes, esquece. Espera 6 de sair. novembro. A 6 de Substância, eu novembro. lembro. Quando eu vi o pôster da Substância, eu queria muito ver. Tava em Cannes em 2024. Aí depois, quando chegou nos cinemas do Brasil, eu falei, eu vou correr pro cinema. Não, tem que ver, cara. Tem que ver no cinema. É filme de cinema. A gente tem aí o Agente Secreto, que nessa onda do Oscar, claro que o Kleber merece tudo, obviamente, por ele mesmo. Mas é óbvio que quando a gente ganhou um Oscar... No ano passado, é óbvio que o cinema brasileiro ainda está na cabeça das pessoas, dos críticos, dos corpos de votantes de festivais. Sim, a gente... Então, o Kleber Mendonça ganhar 2 prêmios pelo filme, melhor direção e melhor ator, pela primeira vez na história, melhor ator, isso é muito legal. Então, esse Oscar, ele significou muito mais do que a gente acha que significa. É o início de uma nova era. Eu acho. Abriu novas Ou portas. de uma nova onda, porque o cinema brasileiro... Ondas, né? Não, mas acho que a gente ondas. tem ótimas esperanças. O que o Nolan falou no Oscar de 2024, quando ele ganhou pelo Oppenheimer, foi belíssimo. Ele falou, pensa bem, quantos anos tem o teatro? Sim. Mais de 2.500 anos. Sim. Quantos anos tem a pintura? Milhares de anos. Quantos anos tem o cinema? 120 anos. 120 é muito pouco. Bom, 130. 130 anos. Sim. A gente está no início de uma era. O que vai ser no século 22, 23, século 30? Sim. Então é muito belo que a gente faz parte desse início. Sim. Do mesmo jeito que Sófocles, Eurípides e Ésquilo foram lembrados como os pioneiros do teatro, nós vamos ser lembrados como os pioneiros do cinema. Então é um grande exatamente. privilégio, é uma grande bênção a gente fazer parte desse início. Eu concordo. Desse começo. Concordo, Então, eu vou te falar, o 100%. cinema está numa era complicada, isso não vai durar para sempre. É uma década só. cara, A gente vai. uma década. Vamos ter novas eras de ouro, vamos ter. Se você for analisar a história, vamos ter. E eu acho que está tendo uma era de ouro muito boa do cinema independente, por exemplo, americano. exatamente. O cinema independente americano está muito Porque bom. o filme comercial só foca em IP, Exato. propriedade intelectual. Propriedade intelectual. E em então, franquia. Exato. Então, mais força para a indústria indie, que Exato. tem mais ideias originais. Perfeito. Tanto que o Sean Baker ganhou o Oscar. Exatamente. Então a academia já está entendendo que as novas histórias. E a as Nora é histórias aquele indie boas, pegando fogo, sabe? Óbvio, 6 milhões de Não tem limite, orçamento. é indie. 6 milhões de dólares de orçamento, é muito pouco. Tudo bem que a Neon gastou 40 milhões de dólares na divulgação, mas tá sim, certo. não, é a parte mais cara. O marketing tá e a divulgação certo, são a parte mais cara. O marketing mas o cinema independente americano, ele está aí para ficar e ele está passando por uma renaissance, um reconhecimento maior, muito bom. Assim como o cinema nacional, que agora também está pegando tração. E eu acho que vai ser... E agora a gente pode fazer um filme com o muito nosso... bons. E a gente pode fazer um filme com o nosso celular agora. Exato. Então, com essa revolução digital, isso dá mais poder, mais força pro cineasta independente. Total. Você não precisa de mais um estúdio. O John Favreau falou, hoje não tem mais desculpa. Não Se você quer tem. fazer um filme, você faz. Você faz. A qualidade total. vai ser menor, mas você fez alguma coisa, pelo Exato. menos. Então vai testando, vai experimentando. É o que o Glauber Rocha falou, né? Uma câmera na mão. E uma me ideia dá na cabeça. Um celular na mão, me dá na cabeça. Mas conta pra gente, pra finalizar aqui, bom, entrevista espetacular, parabéns, um bate-papo Obrigada, incrível. Lucas, sim. Conta pra gente quais são os seus projetos do futuro. Você também é roteirista, né? Sou. Você quer falar sobre os filmes que você escreveu, sobre as histórias? Eu roteirizei muitas reportagens, muitos documentários, então eu, querendo ou não, roteirizo para a rede social também, é um trabalho constante a partir do momento que você escreve. Eu quero muito
roteirizar um filme. Ah, sim. Um dia. Essa é a minha especialidade. Então, eu quero muito roteirizar um filme, mais um documentário. Eu não sirvo para ficção é muito difícil, eu não conseguiria. Eu quero fazer um documentário, e eu quero fazer um documentário sobre eutanásia. Ah, que bacana. Quero fazer um documentário. Mas aqui no Brasil ou internacional? Eu adoraria fazer aqui no Brasil. Ah, sim. Sobre eutanásia no Brasil. No Brasil, mas acompanhando alguém que queira realizar esse procedimento e falar um pouco dos meandros judiciais. Aqui no Brasil não é permitido, né? Não é uma coisa que está na lei. Mas gostaria de fazer um documentário focando nisso. Não sei ainda como vai ser, mas é algo que eu quero muito fazer. E eu acho que é isso. Meu projeto para o futuro é começar a continuar com as coisas que eu tenho hoje em dia, fazer cada vez mais simpósios. Por exemplo, eu estava lá em Goiânia fazendo uma oficina de crítica de cinema para os jovenzinhos de lá. Falei sobre a minha carreira também, eu medio discussões muito ricas em vários eventos de cinema ou de simpósios como de audiovisual, como eu estava agora em Goiânia fazendo. Então, assim, o que eu quero é continuar com isso, mas fazer um filme, né? Eu quero muito fazer um filme, que eu acho que é o máximo que eu posso chegar dentro do cinema. Eu já fiz de tudo na minha carreira, mas falta um filme. Eu já fiz um documentário. Eu já editei um documentário, vai. Já fez editei e roteirizei. Ok. Mas eu quero ser diretora de um filme, de um documentário, e eu acho que é o que falta. Então, é o que a gente precisa para eu dar o ok. Vou bater o martelo na minha carreira e falar ok, agora. Não, mas você já fiz de tudo. Você que é super jovem, já fez tanta coisa, já tá com um começo brilhante. Então, Obrigada, é só sucesso e maravilha pra frente. Exato. Só sucesso, alegria e felicidade pra frente. Tomara. Porque assim que eu puder, já vou começar a fazer. Vai dar tudo certo. Tomara. Bom, e parabéns por toda essa trajetória incrível, bate-papo maravilhoso. Falar sobre cinema é sempre um grande prazer, explorar esse universo. Foi ótimo mesmo. Se aventurar nesse universo incrível do cinema, da televisão, da cultura pop, é sempre maravilhoso. E obrigado por todas as recomendações. Que bom, espero que vocês tenham anotado aí, hein? agradeço demais também, Lucas. E antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, comentar, por favor? Cara, Mais algum filme que você queira recomendar? Cara, eu acho que a gente tem que ver, acho que é um resumão do que a gente falou, a gente tem que ver o cinema como uma parte inerente da nossa vida, né? Muita gente fala que, mas veja bem, as pessoas não têm dinheiro para comer, você está falando de arte, as pessoas não têm dinheiro para moradia, você está falando de arte. Sim, eu estou falando de arte, porque a arte, ela participa da formação das pessoas. Sem arte, você não sabe quem você é, você não tem referências, você não tem visão de mundo. É claro que a gente... O que é o mundo sem a arte? O que é o mundo sem a arte? Mas veja bem, você está falando de políticas públicas para a arte quando tem pessoas que não têm o que comer? Sim, mas dá para fazer as duas coisas. Não é como se uma coisa fosse mais importante que a outra. É óbvio que a gente não quer nenhuma pessoa passando fome, mas é óbvio que a gente tem que ter arte, porque senão uma pessoa passando fome é sobrevivência. Arte é sobreviver, é sobre experienciar, é sobre ter lazer. E quem disse que filmes e documentários não podem alertar sobre o problema da fome? Tem isso também, inspirar políticos, inspirar pessoas com poder que podem fazer a diferença para que menos pessoas passem fome? Perfeito. É um discurso muito esquisito e muito perigoso você falar que a arte não é importante. Porque a arte pode levantar questões que muita gente não gosta. Então, o pessoal fala, não, arte não, deixa a arte para lá. Não, a gente tem que ter arte, porque a arte é lazer, a arte é denúncia, a arte é divertimento e a arte é pensamento, é reflexão. E então, as pessoas que falam arte não serve para nada, ok, então joga fora a sua televisão. Pois é. Exato. Quando você chega em casa cansado, o que a primeira coisa que você quer fazer? Você quer ver uma série. Você quer ver uma série, você quer ver um filme. Escapismo. Você quer ir pro cinema. Exato. Pro teatro, ouvir uma música, então joga tudo isso fora. O que vai sobrar? Não usa mais YouTube. O que vai sobrar? Tudo bem, não, estou comendo, tá. Para de morar na casa, a pessoa tem que parar de morar na própria casa, no próprio prédio que teve o arquiteto. Exato, então, o arquiteto já é fez, arte. que já é uma arte, exatamente. Então as pessoas têm que ver o cinema como parte desse conceito maior que é a arte. A arte é muito importante e ela precisa existir e a gente tem que assegurar que ela continue existindo. Espetacular, Isabela. Só tem mais uma pergunta aqui que eu ia fazer. Diga. Então, essa aqui é nos seus vídeos, né, você fala bastante sobre a atuação feminina na indústria do cinema. Sim. Sobretudo no ramo da comédia. Então, para você, qual é a importância de valorizar e divulgar o trabalho das mulheres nesse ramo? É muito, muito, muito importante. Muitos anos atrás, as mulheres estavam fazendo cinema ao mesmo tempo que os homens. Só que a gente não lembra dessas diretoras esquecidas, por exemplo, a Alice Guy Blaché, que foi a primeira mulher, uma das primeiras pessoas a usar narrativa dentro de um filme, um roteirista
roteirinho dentro de um filme. Foi a primeira mulher a falar sobre, uma das primeiras a falar sobre feminismo em 1800 e bolinha, 1900 e bolinha. Foi a primeira mulher onda do feminismo. Da primeira onda das do sufragetes. feminismo, das sufragetes e do cinema. Foi a primeira mulher a dirigir um elenco só de negros num filme americano. Ela era branca, mas era um elenco só de negros. Então, assim, essas mulheres são invisibilizadas e esquecidas. Por que elas são esquecidas? Porque as pessoas falaram, tem os filmes dela aí, mas como é tão antigo, vamos falar que foi um homem que fez. Isso aconteceu muito. Nossa. Isso aconteceu com a Alice Guy Blaché. Tirando o trabalho da pessoa. É um absurdo, né? Tiram a autoria da mulher, porque a mulher era vista como um ser inferior, antigamente, e era vista como um ser que não era capaz de fazer nada. Então, eu sempre falo para mulheres fazerem cinema, fazerem crítica, mexerem com arte, para que esse passado não se repita, para que elas tenham força e segurança sobre o trabalho delas. Porque não adianta nada também você fazer, ai, meu Deus, será que eu faço esse trabalho? Ai, será que eu sou capaz? Porque tem muito isso dentro, né? Das mulheres, da comunidade feminina, de se sentir aquém do que você pode fazer. Puta, mas eu não sou tão boa. Puta, faz. Nem que for para melhorar depois. Aprende na prática. Porque é bom você ter mulheres contando suas histórias. É bom você ter uma menininha vendo um filme falando, nossa, eu me reconheço nessa personagem. Nossa, isso vai me ajudar em tal coisa. Nossa, eu quero ser uma diretora também. Tem aquele encorajamento para a vida, né? Para a vida e para a profissão também. Porque a pessoa vai falar, nossa, foi uma mulher que dirigiu isso daqui? Nossa, que legal. Então quer dizer que eu posso dirigir também? Então quer dizer que eu posso escrever também? Sim, você pode. Isso que eu acho muito necessário quando você está falando de cinema feminino. É mostrar que as mulheres também podem. Mas um filme dirigido por uma mulher é pior do que dirigido por um homem. E existem filmes de homens que são piores do que dirigido por mulheres. Não é questão de quem dirigiu. É questão de qualidade do filme. Isso é normal. Agora você dizer, não, mulher dirige filmes piores do que homens. Não. Você já viu um filme chamado Bom Trabalho, da Claire Denis? É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e conta a história de uma tropa da Legião Estrangeira na França. Bom trabalho. Bom trabalho, chama Beau Travail. Conta a história de uma tropa da Legião Estrangeira Francesa e como a dinâmica masculina existe ali de competição, de atração, de maldade, Cara, é sensacional esse filme e é uma mulher falando sobre homens. Mas não é uma mulher falando de um jeito de juízo de valor, nem nada disso. Ela trazendo a visão dela para um mundo que ela não tem tanto contato, mas que ela fala, putz, acho que dá para fazer. E eu acho muito importante uma mulher pensar assim. Porque a gente pode estar em todos os lugares, a gente tem que estar em todos os lugares. Porque senão a gente vai ter filmes focados só no homem, só na visão do homem de mundo, na visão do homem em relação à mulher, na questão da sexualização, da atração, de tudo. E aí vão ter filmes que você vai ficar assim, que você olha literalmente um homem de cabo a rabo fazendo um filme e as mulheres vão perder o interesse por cinema, porque não vão conseguir se identificar, vão falar, putz, isso que é filme? Ai, nem vou ver, nem quero ver. É muito importante ter uma mulher contando histórias. Para a pessoa olhar e falar, nossa, que legal, nossa, sou eu ali. Ter Ela sua voz contou ouvida. a minha história. Nossa, que legal. Eu sempre falo que é muito importante mulheres estarem em todos os lugares. Não é só no cinema, é na engenharia, é no direito, é em tudo, porque a gente precisa de mais visões de mundo. É só por isso. Como é importante a gente ter LGBTs, como é importante a gente ter pessoas negras, indígenas, PCD, porque são mais visões de mundo. É muito legal a gente ver visões de mundo de pessoas diferentes. Eu não quero ver só uma visão de mundo, eu quero ver várias. E as mulheres estão incluídas 8 bilhões de pessoas do mundo. A gente São precisa 8 ver bilhões de várias visões. visões. É muito legal. Vamos dar mais visões de mundo pro cinema. Não tem só um caminho, uma visão, são muitas visões. isso é Vamos incluir muito- essas visões. Isso é muito chato. Muitos filmes. Você só ter uma visão é tipo muito chato. Vamos olhar as pessoas, vamos dar voz para essas pessoas que não têm voz normalmente. Por isso que eu sempre falo, façam cinema, todo mundo, homem, mulher, indígena, negro, todo mundo precisa fazer cinema, mas as mulheres também precisam, porque é isso, nós fomos muito invisibilizadas no começo do cinema, e isso não é justo. Nós tivemos muitas contribuições assim sensacionais para o cinema, e a gente foi esquecida. Então, o meu lugar de fala, como mulher, eu sempre falo para as mulheres, não se deixem ser esquecidas. Trabalhem, divulguem e mostrem justamente que vocês estão aqui e que vocês fazem um trabalho bom. Eu, como mulher, inclusive, tento fazer isso com o meu trabalho. Obrigado por toda essa motivação que você passou aqui para nossos isso, espectadores, para gente. todos. Pelo amor de Deus, sejam confiantes nos trabalhos que vocês têm. Divulguem eles.
Parabéns, viu, Isabela? Obrigada, querido. Parabéns por todo esse Valeu. trabalho inspirador, maravilhoso que você faz. Foi mais do que um prazer entrevistá-la. Bate-papo incrível. Obrigada, Muito obrigado mesmo. Obrigada. E antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Não, tudo certo. Só vejam filmes, gostem de filmes. Explorem esse universo incrível. Exato, explorem, porque tem muita coisa boa. Obrigada. Obrigado, viu? Isabela. Obrigadão. Bom, esse foi mais um Pode Ser. Muito obrigado a todos por estarem aqui. A gente entrevistou a grande Isabela Faria. Muito obrigado, Isabela. Até a próxima. Valeu, Lucas. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.